a nós. Enquanto isso, aproveitar para perguntar a vocês, pessoal. Vocês, qual a área de vocês? Quem aqui trabalha com privacidade já? Atua no dia a dia, para a gente ter uma noção. Hoje a nossa aula vai ser bem específica, então legal saber de vocês, até para a gente dosar aí se a gente entra mais em conceito, problematiza mais. Vocês podem abrir o microfone ou mandar no chat, como vocês preferirem. Todos tão quietinhos. Não precisa, gente. Não precisa esperar ou terminar, não. Pode até atravessar, não tem problema. Não atuo com proteção de dados, disse a Vivian, mas com regulatório de Bacen. Ah, muito bom, legal. A Cibele, trabalho na área há quase 3 anos. Ótimo. A Aline conseguiu se juntar a nós também. Boa noite, gente. Eu estava sendo vítima aqui das ferramentas tecnológicas. Meu computador achou que era um bom momento para reiniciar, mas consegui voltar. Então, a gente já sabe aqui que a Vivian não trabalha com proteção de dados, mas trabalha com regulatório do Bacen. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa sobreposição entre a NPD e Bacen. Ingressei numa fintech de crédito há 5 meses, estou me adequando à quantidade de informações que envolve a atividade. É muita coisa mesmo. É uma curva de aprendizado bizarra, assim. Pode jogar aí para uns 6 meses, você meio perdida, tentando entender onde habita, o que come, como vive, etc. Olha, a Esther, a Daniela falou que ela atua pouco com proteção de dados, a Esther falou que regulatório em fintech, instituição de pagamento, mas também com temas de privacidade. Legal, então estou entendendo aqui. Olha, a Cássia também mandou. Trabalhei no corporativo por anos, inclusive banco, mas foi na BIC que eu passei a trabalhar com privacidade, atuei como DPO, fazendo transição de carreira para empreender e quero incluir esse tema no meu escritório. Que legal! Muito bom. Então, bom, quando a gente fala de regulatório financeiro, esbarra muito em proteção de dados. Então, acho que o tema não vai ser absolutamente novo, mas considerando que a gente tem um público que começou a trabalhar com isso há pouco tempo ou que ainda não trabalha, acho que vale a pena a gente abordar, mas obviamente a gente não vai se estender aqui em conceitos, questões muito teóricas, muito maçantes, mas só aqui enriquecer a nossa caixinha de ferramentas para começar essa conversa. Bom, acho que todo mundo participou da aula passada, já conhecem a todos, exceto o Rafa, que o Rafa não veio na aula passada, ele teve um compromisso. Então, hoje ele está aqui, Rafa. Ele é uma sumidade, uma super referência quando a gente trata dessas questões de tecnologia, é um grande parceiro nosso. E vou deixar você se apresentar também, Rafa, cumprimentar o pessoal. Boa, obrigado, meninas Aline e a Chiara pelo convite e a todos os que estão presentes aqui para participar conosco desse bate-papo, dessa aula hoje. Eu sou o Rafa, atuo com área de privacidade há aproximadamente uns 4 ou 5 anos, empresas de tecnologia, instituições de pagamento, fintechs, enfim, também já atuei como DPO. E hoje o meu papel aqui hoje é falar com vocês um pouquinho a respeito de privacidade, proteção de dados e essa horizontalidade frente às mais diversas leis. Como as meninas mencionaram, semana passada teve ali um evento da NPD e eu pude ter a felicidade de participar e por isso eu não consegui estar com vocês, mas a gente foi trocando mensagem, eu já soube que foi muito bacana, que várias pessoas participaram, e então eu venho aqui com esse fôlego também para poder contribuir um pouquinho. E é isso, vamos lá, galera. Vamos lá. Então, hoje a gente está na nossa aula 2. Aqui a gente deixou para fins de referência o que a gente já viu e o que vem pela frente. Então, a gente começou falando de ecossistema financeiro e novas tecnologias. Hoje, o nosso enfoque vai ser mais em privacidade e proteção de dados, para então a gente entrar em aspectos fundamentais da avaliação de crédito, gestão de riscos em tempos de cripto e o futuro do setor financeiro. Tá? Então, a gente tem aqui 5 aulas, estamos na nossa segunda aula, portanto, de privacidade e proteção de dados, que vai se dividir também em 4 eixos.
Então, primeiramente, a LGPD e a sua interação aqui com esse mundo financeiro. Um segundo item de agentes de tratamento regulados, afinal de contas, a gente tem os dois chapéus, né? O chapéu de proteção de dados pela legislação específica federal e o chapéu regulatório. Nosso terceiro caminho aqui, Open Banking, Open Finance, autodeterminação informativa, as iniciativas Open de empoderamento dos titulares, e o quarto item sobre direitos dos titulares e as obrigações regulatórias. Tá? Então, a gente vai começar com uma primeira contextualização do que a gente está falando, né? Proteção de dados. Quando a gente fala em proteção de dados, é comum pensar primeiro em LGPD. É natural que isso aconteça, afinal de contas, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela traz uma abordagem principiológica, estrutural, ela orienta todas as atividades de tratamento de dados, regula a posição dos agentes de tratamento. Mas, a despeito dessa importância da LGPD, ela não é a primeira norma que trata desse assunto. Então, vale a gente abordar aqui que tem todo um contexto antes mesmo da LGPD. Então, a própria Constituição, quando aborda o direito à intimidade, a gente vai ver um pouco da modificação com a inclusão do direito à proteção de dados. O próprio Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata a composição de bases de dados, o livre acesso à informação, uma comunicação transparente. O Marco Civil da Internet, em 2014, e o decreto que o regulamenta em 2016, aí no apagar das luzes do governo Dilma. São duas normas super relevantes, elas tratam o uso da internet e começam a falar sobre dado pessoal, trazem a menção expressa a dado pessoal, mas ainda sem muita definição, e criam aqui um caminho que a gente vem desbravando, que é o caminho do consentimento. A gente vai falar bastante disso. O Marco Civil trata do consentimento, mas não detalha enquanto base legal. E, óbvio, até porque não era o objetivo naquele momento. Além das normas setoriais que já existiam, como o próprio Bacen super maduro, em termos de regulação, e já uma orientação para a segurança cibernética, já tratando temas tangenciais aí da proteção de dados. Pode mudar, Rafa, fica tranquilo. E aí, os principais conceitos da LGPD, né? Vamos enriquecer aqui a nossa caixinha de ferramentas. O que a LGPD estabelece? Né? Ela traz todo um vocabulário, ela traz uma série de definições que a gente vai usar ao longo dessa conversa. Então, primeira, básica, mais importante, o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que torne uma pessoa identificada. Então, se eu falo Aline, a gente sabe quem é a Aline nessa sala. Ou, por exemplo, identificável. Se eu falo, por exemplo, referência em fintech, aí torna identificável em certo setor. A gente já teria aqui Rafa, já teria Aline. Então, esses são alguns elementos. O dado pessoal é contextual. Então, se eu chego numa sala e falo pessoa de blusa rosa, se nessa sala tiver alguém de blusa rosa, eu chego num resultado. Mas, se eu falo pessoa de blusa rosa no mundo, eu não tenho um indivíduo, uma pessoa natural identificável ou identificada. Então, essa definição é uma definição contextual. Por isso que ela é tão difícil. Por isso que a gente fala de mapeamento de dados. Parece uma coisa simples. Ela é simples quando a gente pensa em nome, CPF, aquelas informações super evidentes. Mas quando a gente entra em dados que, em certo contexto, permitem a identificação, isso fica bem mais complicado, tá? Dado sensível é um recorte desses dados pessoais, ou seja, aqueles que se referem à esfera mais íntima do indivíduo, aquilo que não muda. Então, quando a gente fala de um incidente envolvendo dado de cartão de crédito, número da conta, são informações que eu tenho alguma margem para mudar. Elas não são informações caracterizadas como dado pessoal sensível, como etnia, dados de saúde, informações que em uma violação, em um comprometimento, podem discriminar o indivíduo, eu não consigo modificar, quer dizer, eu fico realmente exposto, fico vulnerável. Então, a LGPD reserva esse bloco de informações para que tenha um tratamento diferenciado, tenha uma avaliação de impacto direcionada, seja tratado com maior cautela. E aí a LGPD fala o seguinte, dado pessoal sensível, quando que isso importa para a gente? Em qualquer operação de tratamento. Qualquer verbo. Se eu consigo aplicar um verbo a um dado pessoal, eu tenho uma operação de tratamento. Coletar, acessar, armazenar,
compartilhar é uma operação de tratamento. A definição é ampla de propósito. É justamente para englobar todas as possíveis formas de manipulação de dado pessoal. E aí a gente vai trazendo algumas outras figuras, né? Quem que é o titular desses dados? É uma pessoa natural. Poxa vida, mas lá na empresa eles perguntam quando faz mapeamento, atualização da pessoa jurídica. Que contrato que eu firmo com pessoa jurídica? Para que se é de pessoa natural? A pessoa jurídica é uma ficção, você fala com uma pessoa natural. Essa pessoa natural representante da pessoa jurídica é um titular. Então, o titular entra aqui sempre como uma pessoa natural, ainda que representando uma pessoa jurídica. Então, é por isso, quando a gente fala em proteção de dados, mesmo empresas que não são B2C, que não tratam dados em volume, como, por exemplo, um hospital, um plano de saúde, mesmo elas têm toda uma carga de LGPD, porque no mínimo elas têm funcionários, elas têm um RH, então tem alguma informação ali que é dado pessoal. E dado pessoal sensível muitas vezes. Imagina, a gente tem ali um atestado de saúde ocupacional. Pronto, eu tenho um dado pessoal sensível sendo tratado. Né? E aí a LGPD coloca outras duas figuras super relevantes aqui, que são o encarregado, que vai ser o ponto focal, né, para comunicação com os titulares, com a NPD, e aí entra o controlador, vai ser o grande guardião de proteção de dados dentro da organização, aquele que é responsável por responder, por reportar, né? E aí a NPD veio muito recentemente com a resolução 18, tratando as atribuições, falando de conflito de interesses, substitutos. A gente pode abordar isso um pouco, inclusive, se vocês quiserem. Obviamente não é o foco mais direto, a gente vai seguir um caminho mais voltado para a parte financeira, mas a gente pode tratar. O Rafa estava no encontro dos GPOs, vai ter um monte de coisa para contar, tenho certeza. Então, dependendo como a gente avançar aqui no horário, a gente pode também falar sobre isso. Mas essa nova resolução já veio colocando mais tempero nessa conversa, porque falou do conflito de interesse, falou da questão de acumular cargos, representar mais de um agente. Para fazer isso, tem que evitar conflito de interesse, não pode ter uma decisão estratégica sobre o tratamento junto com a função de encarregado. Então, colocou aqui mais tempero nesse conceito e, obviamente, tudo isso partindo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade responsável por fiscalizar e aplicar, de fato, a LGPD. Chiara, então quer dizer que só a LPD é que vai se movimentar nesse sentido. Então, eu só posso receber questionamento de proteção de dados da NPD. Não. Porque eu tenho um Ministério Público super atuante, já era muito antes da LGPD, eu tenho muitas vezes a Senacom, tenho o PROCON, tenho o próprio Bacen, e a gente vai falar disso, da intersecção entre a NPD e Bacen, a gente comentou na aula passada do efeito piling on, então eu tenho um incidente, todo mundo cai em cima para falar sobre isso, mas a competência propriamente dita vai ser da NPD. Então, essas são as principais figuras, não são as únicas, obviamente, mas são as principais para a gente equipar aqui a nossa caixinha de ferramentas. E aí vem a categorização dos agentes. Né? A LGPD vai colocar aqui algumas outras figuras adicionais, alguns chapéus. Então, eu posso ser um controlador, que é aquele que determina como o tratamento vai acontecer, quais dados, para qual finalidade, como armazena, se compartilha, ele toma as decisões estratégicas que compõem o tratamento, ou um operador, que realiza uma atividade de tratamento a pedido e conforme as instruções do controlador. Chiara, é tudo isso, é só isso que existe? Não tem mais nada. Tem sim, tem as variações. Eu posso ser um controlador singular, eu faço sozinho tudo isso. Mas eu posso ter um controlador conjunto. Eu posso ter decisões essenciais sobre o tratamento tomadas conjuntamente. No contexto financeiro, isso é super comum, porque as instituições trabalham de forma coordenada. Então, quando a gente pensa na estrutura do ecossistema financeiro, eu não estou tomando decisões isoladas na maior parte do tempo para viabilizar a comunicação, viabilizar a interoperabilidade. Então, se a gente olha para agentes relevantes como uma Núclea, quando a gente olhava para a TED, ou quando a gente pensa, por exemplo, na estrutura da própria organização entre bancos, entre a comunicação entre os próprios bancos, a gente está tratando uma hipótese que muito provavelmente vai encaixar em controladoria conjunta, porque é uma definição conjunta dessa parte estratégica do tratamento.
e que não é autônoma, ela não acontece cada um para uma finalidade específica. O Rafa colocou super bem aqui a resolução que a gente mencionou dos encarregados e o guia dos agentes de tratamento. Esse documento foi preparado pela NPD para indicar justamente essas nuances que a LGPD não traz explicitamente, mas dá espaço para que haja interpretação, e a NPD vem e traz esses exemplos de modo mais específico. Tá? Então, Eu acho que até, Chiara, falando diga, nesse Rafa. contexto, acho que vale, assim, a gente também mencionar que essa característica dos controladores singulares e, né, dos joint controllers, né, os controladores conjuntos, elas permeiam sobre as finalidades e as tomadas de decisões. Então, necessariamente, quando vocês forem observar essas características, esse guia é muito legal para fazer esse exercício. Tem até um fluxograma mais ao final que determina essa ação no sentido de quando efetivamente vocês estão atuando ali na posição de controladores conjuntos ou controladores singulares, e quais são as finalidades, as necessidades específicas que vocês vão determinar para cada uma daquelas atividades de tratamento. Tudo isso em conjunto com esse contexto que a Chiara mencionou, sobretudo da horizontalidade da interpretação dessa norma. Né? Eu acho que é bem interessante ter isso fixado, porque os papéis e responsabilidades que vocês recebem com base nas atribuições das atividades de tratamento, elas podem ser maiores ou menores com base factual, né? Com base naquilo que efetivamente vocês estão realizando no dia a dia. Só esse ponto eu acho que seria legal. Desculpa. Sim. E é legal trazer também no manual que o Rafa compartilhou a figura do suboperador, né? Que é algo que vem ali da União Europeia também. E nesse sistema financeiro tão cheio de caixinhas ali, tão fragmentado, é bem comum você identificar essa figura do suboperador, que é alguém que ainda está ali numa interação com o operador. Exatamente. E aí vale um outro ponto que também gera dúvida, gerou muito, e agora acho que a gente está começando a consolidar entendimento, mas o controlador e o operador, essas posições, elas não são fixas. Elas se modificam conforme os fluxos também. Então, o que o Rafa colocou sobre controladoria conjunta, que varia conforme a sua participação propriamente dita, também varia entre os fluxos dentro da organização. A organização não vai ser sempre controladora ou sempre operadora. Outra coisa, não é o profissional que executa o processo que é controlador ou operador. Ele age em nome da organização. Quem é controlador ou operador é o agente. O profissional executa no dia a dia. Então, às vezes a gente vê mapeamento com um preenchimento lá, controlador, fulano de tal. Não, fulano de tal pode ser o responsável pelo fluxo, mas o controlador é o agente para quem ele responde. Então, essas são algumas questões tricks que vão aparecendo aí em proteção de dados de modo geral até. E é legal até essa ponderação que a Chiara trouxe, porque nós tivemos aqui no Brasil, inclusive, um tribunal que nomeou alguns servidores como sendo operadores de tratamento de dados pessoais, e isso é bem interessante para o contexto, né, de entendimento, né, e evolucional da norma. Hoje não, acho que hoje a gente já está muito mais, assim, como posso dizer assim, a gente já tem uma percepção e uma interpretação muito melhor, sobretudo em relação a esses papéis e responsabilidades, mas eu continuo afirmando que esse é o momento que determina, inclusive, o formato das cláusulas contratuais, o formato de eventuais seguros que vocês possam realizar para determinadas atividades, e aqui que você vai estabelecer quais são os níveis de responsabilidade. Exatamente. E aí a gente trouxe aqui... Oi, fala, meu bem. Imagina. Vale dizer também que, ainda que você seja um operador ali no sistema financeiro e esteja seguindo instruções, você é um operador regulado, né? Então, em muitos momentos, você vai sair ali do contrato assinado entre controlador e operador e vai ter que compartilhar esses dados para além do escopo do contrato que foi assinado entre os dois agentes. E aí que a gente entra em muitas discussões, assim, tem sempre aquela briga, né, de quererem colocar como operador, mas você não faz só isso da vida porque você está num sistema, um ecossistema altamente regulado que depende de muito compartilhamento de base de dados, tanto com birôs quanto com autoridades. A coisa não fica tão preto no branco assim, controlador, operador, quando a gente mergulha no sistema financeiro. É bem interessante. Exatamente. E aí vale lembrar, né? A LGPD coloca as hipóteses que fundamentam o tratamento. Isso também vai variar de acordo com essas hipóteses. Tem lá cumprimento de obrigação legal regulatória.
Você faz parte de um ecossistema. Às vezes, não é uma obrigação legal ou regulatória, mas é um acordo de processamento de dados, de compartilhamento. Então, o que a Aline colocou, que o Rafa mencionou também, é muito verdadeiro. Essas definições são contextuais e elas se inserem num ecossistema maior. Então, essa avaliação precisa ser 360. Conformidade e governança que a gente traz aqui são alguns exemplos de atividades, de providências que são comuns e necessárias quando a gente olha para a LGPD. Quer, mas a gente faz isso por melhor prática, porque o mercado aprendeu que é assim. Não, a gente faz isso em atenção ao artigo 50 da LGPD. Fala da importância de ter processo, de integrar esses processos na estrutura, de adotar medidas razoáveis, proporcionais à natureza dos dados que se trata, o volume, a frequência. Então, toda a parte de governança vai variar conforme o porte da organização, conforme as necessidades. Quando a gente olha para empresas menores, fintechs, startups, isso fica ainda mais evidente. Não adianta esperar o estado da arte. Por vezes não tem dinheiro para investir. E a autoridade não espera que tenha. Isso é importante. Às vezes não, 100% das vezes. É melhor o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É ter um bom mapeamento, conhecer a estrutura, definir assim diretrizes para cumprir a LGPD, mas talvez você não tenha a melhor ferramenta do mundo. Talvez você não tenha essas ferramentas conhecidas de gestão, OneTrust, Security AI, que são uma fortuna. Talvez o seu controle seja em Excel. Tudo bem. Desde que você tenha um controle e você tenha conhecimento do que a organização trata de dado pessoal e esteja adequado aos termos da LGPD, show de bola. O Rafa trouxe aqui um material super interessante, né, Rafa? Eu só queria complementar, porque acho muito bacana isso, assim, de que a percepção que nós temos é que esse projeto, né, esse programa de privacidade, ele tem um fim em si mesmo. Mas não é verdade, né? Quando a gente faz uma gestão de contratos, por exemplo, a gente está acostumado a levantar todos os contratos, validar os riscos e responsabilidades, e a gente entrega aquilo ali para o comitê e finalizamos a tarefa. Pensando em privacidade e proteção dos dados pessoais, é algo dinâmico. Você vai ter um conhecimento, como a Chiara trouxe, em relação ao inventário, ao fluxo dos dados, vai fazer uma atualização sobre as políticas, mas necessariamente você precisa conhecer o seu programa de privacidade e estabelecer minimamente métricas, para que todos esses itens aqui você consiga ter um fator evolutivo natural, porque senão você acaba tendo ali uma carga e um sobrepeso frente a tantas obrigações que você precisa exercer por estar em um ambiente regulado, talvez você acaba não cumprindo nenhuma delas, né? Por exemplo, agora a gente tem uma resolução do Bacen sobre a comunicação de vazamento de Pix, por exemplo, chave Pix. Às vezes aquilo nem aconteceu na tua instituição, mas por aquele titular estar cadastrado dentro da sua instituição, você necessariamente precisa comunicar ao Bacen, ou, na verdade, comunicar ao titular. Mas isso pega, e é estranho, né? Porque como é que você vai mandar um e-mail para o cara, uma mensagem dizendo que aconteceu uma situação como essa, se você efetivamente não conhece quais são os seus fluxos e nem como esses dados estão rodando dentro da sua companhia. Então, ter uma boa gestão de governança, atrelado ao artigo 50, como bem mencionou a Chiara, eu creio que efetivamente vai transcender aí e vai evoluir muito a maturidade desse programa. Vai lá, E é um desafio, né? Porque fintechs estão criando produtos o tempo todo. Manter toda essa documentação atualizada é um trabalho assim. A gente não morre de tédio. Sempre tem aventura e sempre tem movimento. Então, para quem gosta de um local movimentado, é o melhor. E sempre com um time enxuto, de novo, Sim. fazer o básico bem feito, porque nem sempre a gente está falando de uma multinacional que tem dinheiro para investir, que tem ferramenta com licença estrangeira para aplicar no Brasil. A realidade da maioria não é essa. A realidade é o controle no Excel. Né? Então, acho que a gente fala. E como a gente viu ali na aula passada, o Bacen flexibilizou, né? Simplificou as regras para que novos players entrassem e tivessem menos barreiras de entrada para poder operar, disputando com os bancões que já estão super consolidados, com estruturas super robustas, mas muito mais lentos, né? Então, o fato de ser menorzinho e com mais agilidade vai ser levado em conta também quando uma autoridade nacional de proteção de dados for olhar ali para como estão os controles, qual que é a maturidade daquele programa e como ele vem se desenvolvendo e mantendo um contato direto e sempre, né? Sempre com a vontade de se tornar mais maduro. Exatamente.
Então, esse olhar vai ser super importante, um olhar voltado para o porte, proporcional. Acho que a fala aqui é a proporcionalidade. É um princípio que não está com todas as letras na LGPD, mas quando a gente faz uma análise sistemática, a gente percebe que tudo gira em torno disso, porque a LGPD menciona várias vezes a adoção de medidas adequadas ao porte, adequadas ao estado da arte, integradas à estrutura, lá no artigo 50. Então, essa vai ser a base, inclusive para os agentes regulados. Então, fizemos uma primeira passagem aqui pela LGPD com o seu contexto de outras normas. E aí vem a cereja do bolo, que é incluir proteção de dados como um direito fundamental. Veja só que loucura olhando isso para a estrutura do sistema. A gente primeiro teve uma lei infraconstitucional tratando a relevância desse assunto, um movimento gigantesco, fundamentando toda a discussão ali no direito à intimidade, e aí vem a cereja do bolo, que é falar especificamente de proteção de dados. E com isso, garantir a autodeterminação informativa. Você quer comentar alguma coisa? Ali, Rafa? É só deixar assim que é bem legal quando a gente olha para o contexto normativo, um dos fundamentos, né, que trazem a LGPD para que a gente vê hoje, ali no artigo 2º, é a autodeterminação informativa. Então, seja, um fundamento que especifica que quando eu tenho um dado e sei por onde essas informações estão passando, eu minimamente posso lidar e, enfim, exercer os meus direitos frente àquilo que está sendo proposto. Só que isso não era uma verdade absoluta, porque, como a Chiara trouxe lá atrás, nós tínhamos já outras regras, como no Marco Civil, lá no artigo 7º, que já consistia ali um modelo de consentimento. O próprio Código de Defesa do Consumidor já também atribuía ali a necessidade de informação sobre a alocação de dados de informações dentro de bancos de dados, só que isso não era exercido fundamentalmente em relação à comunicação e à explicabilidade para os titulares e ali em outros momentos para os consumidores. Mas se nós olharmos para a Lei Complementar 105, né, que fala sobre o sigilo e afins, isso já ficava muito claro, porque ela atribuía ali dentro o contexto de sigilo das informações financeiras. Olha só que maneira. Então a gente tem uma lei complementar, que é uma condição infraconstitucional, que já fala sobre esse aspecto de que as informações financeiras necessariamente merecem um sigilo diferenciado, tal qual aqui hoje nós falaríamos dos dados pessoais sensíveis, e se tem muita confusão quanto a isso dentro desse ambiente que a gente convive, né? Poxa, você vai falar sobre, não, é uma informação sensível. Poxa, a gente entende, a gente vai passando, né, com a galera de produtos, não, tudo bem, a gente entende que não é um dado pessoal. Só que para o contexto, lembra lá, a gente sempre vai falar sobre o contexto factual. Sim, porque a Lei 105 atribui o sigilo ali, a confidencialidade das informações financeiras como sendo necessariamente, a gente vai até passar por esse caminho daqui a pouco, mas tendo ali alguns requisitos específicos para que se possa falar sobre ele. Então, quando a gente atribui aqui uma camada constitucional, a gente leva efetivamente que todas as informações, independentemente do que elas reportem, elas já passam a ter uma qualificação bem maior dentro da nossa estrutura legislativa. Então, acho que isso fica bem legal, tanto para a gente vender projetos, para a gente trabalhar junto com as áreas de produtos. Eu não sei como é que vocês fazem aí, mas eu percebo que você tem muita dificuldade para a gente transmitir aqui as nossas necessidades de privacidade e aí fornecer para os times de produto ali essa necessidade frente à aplicação prática. E aí que mora o perigo, né? Porque, beleza, eu preciso de mais informações, eu preciso captar informação no Open Finance, enfim, gestão de fraude, eu preciso fazer várias coisas, e onde que eu vou buscar isso? E aí a gente começa a lembrar dos princípios, né? Necessidade e afins, para que a gente possa efetivamente estabelecer ali um diálogo melhor entre as áreas e não ser efetivamente um vilão, né? Dentro dos times. Parceiro de negócio, né? A gente tem que ser. Exatamente, pró-negócio. Ser um parceiro de negócio. É isso. Porque o negócio vai, né? Aí você escolhe ou só apontar risco ou tentar pegar na mão e falar, vamos juntos, querido. É isso. Exatamente. E aí, antes da gente entrar nesse tema que já é um pouco mais polêmico, deixa eu perguntar, alguma dúvida, pessoal? A gente falou na última aula que assim tem zero cerimônia. Vocês podem abrir microfone, podem mandar mensagem no chat. Então fiquem bastante à vontade, tá? Não precisa se preocupar. A Esther falou que tá tudo tranquilo até aqui. O Eric mandou um joinha, então estou muito feliz. Vamos seguir. Breaking news. Então, um tema super quente que vem sendo muito debatido e com impactos, uma repercussão aí geral e que vale a pena a gente parar para olhar. Decisão da ANPD com relação à Meta. Né? A gente tem
tem se falado muito sobre isso no mercado, tratando essa decisão como um paradigma para o uso de dados em treinamento de IA. Ai, Chiara, mas isso é muito geral. A gente está falando no contexto de finanças. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar de avaliação de crédito. E a avaliação de crédito usa algoritmos dotados de autoaprendizagem. Usa IA, na essência, na veia. Então, isso aqui é um item super importante para a gente parar para pensar. E muito se tem falado sobre uma vedação ao treinamento. A NPD se opôs ao treinamento. Não é isso. Se a gente olhar a controvérsia propriamente dito, o contexto propriamente dito, qual é? Houve uma atualização da política de privacidade para os produtos da Meta, determinando que essas informações publicamente disponíveis seriam usadas para treinamento da IA. E isso inclui tudo: dado pessoal comum, dado pessoal sensível, que a gente comentou, inclusive de titulares que não estão cadastrados, que não são necessariamente usuários da plataforma. Então, com essa atualização, vem o questionamento: atende a LGPD? E é esse o norte do voto da Miriam Wimely e depois no pedido da reconsideração que foi mantido. Atende-se a LGPD? Essa é a pergunta. A decisão com a suspensão cautelar não obsta o treinamento de IA com dados pessoais. Em nenhum momento se fala isso. O que a decisão coloca é o cumprimento à lei. Então, o que o Rafa e a Aline comentaram, de falar, olha, vai fazer de qualquer jeito. A gente trouxe aqui um status constitucional, garantiu uma proteção maior, a gente vai tentar ter uma visão pró-negócio, mas, no fundo, neste recorte, a gente está tratando de proteção de dados pessoais. O fato de ter IA no meio do caminho é praticamente um acaso, poderia não ter. A gente poderia não falar de inteligência artificial nessa decisão. E ela continuaria tendo o mesmo fundamento, que é questionamento sobre a base legal, entendimento ao princípio da transparência e a questão do exercício dos direitos dos titulares. Ora, os 3 pilares da definição de cumprimento à LGPD. Aí, Rafa, por favor, se você puder mudar, só conseguir acompanhar. Então, se a gente for organizar essa decisão e os pilares que foram analisados, a gente vai identificar esses 3 vieses, esses 3 nortes, são justamente aqueles que fundamentam a aplicação da LGPD. Então, quando a gente fala de proteção de dados, o que a gente vai olhar? Eu tenho a finalidade para um treinamento, é super importante, e com isso eu vou encaixar, vou entender qual é a hipótese legal que permite esse treinamento. Então, neste caso, a Meta usou o legítimo interesse. Ela é pioneira, a única que fez isso? Não. Na verdade, é a base legal comumente atribuída a esse tipo de processo. Por quê? Só porque ela é adequada? Não, porque o consentimento é difícil. A gente vai falar de consentimento, especialmente como Bacen e a NPD entendem o consentimento de forma totalmente distinta. Mas, olhando só para a LGPD nesse momento, ele já é dificílimo de gerir. Porque eu tenho que ter condições de revogar a qualquer tempo, por meios facilitados. Então, quer dizer, se eu trabalhei com base no consentimento, e tenho que viabilizar a revogação, né? E o titular efetivamente revoga, eu preciso ter condições de eliminar esse dado da base, no sentido de não utilizar mais. E se ele pedir a eliminação do passado, também. Então, consentimento é muito difícil. E aí começa. Vou olhar as outras previsões. É cumprimento de obrigação legal? Não. É execução de contrato? Ou seja, eu tenho um contrato que me requer esse tratamento de dados, como a entrega de uma compra online, que eu tenho que saber o endereço, tenho que saber o nome da pessoa? Não. E aí isso vai restringindo até que cai no legítimo interesse, que acabou virando, em certa medida, um cheque em branco. Então, o legítimo interesse tem lá a necessidade de um teste de balanceamento, que a NPD colocou, falando, olha, você precisa avaliar se o tratamento faz sentido com a expectativa do titular, se ele traz benefícios efetivos ao titular ou não, se tem alguma consequência negativa que é mais evidente do que a positiva. Tem lá o guia da NPD falando especificamente sobre legítimo interesse. E aí, quando a gente vem para a situação da Meta, nessa análise, conduzida com relação à alteração da política de privacidade, a Meta declara que o tratamento de dados para treinamento da IA é fundamentado no legítimo interesse. Primeira coisa, legítimo interesse não se aplica para dado pessoal sensível. Então, lembra que eu comentei que a questão íntima, uma questão que pode gerar discriminação, super delicada.
ela não entra com legítimo interesse. Por quê? Porque o legítimo interesse é uma ponderação, é um balanceamento. Não faria sentido para a estrutura da lei, para a abordagem do legislador, relativizar o dado pessoal sensível. Afinal de contas, ele é o mais delicado. Então, quando a gente vê o rol das bases legais na LGPD, eu não tenho legítimo interesse para dado pessoal sensível. Então, essa é a primeira inadequação. Você pode falar o seguinte, mas o Facebook, lá, o Instagram, não exige o preenchimento de etnia, por exemplo, quando eu faço um cadastro. Ele não pede que eu declare a etnia. Tudo bem, mas no momento em que você sobe fotos, que você sobe vídeos, essas informações podem ser inferidas. Em sendo inferidas, eu vou ter um dado pessoal sensível. E a própria política falava, lembra? Informações publicamente disponíveis, inclusive imagens, vídeos, áudios. Então, esse é o primeiro ponto que a decisão vai trazer aqui como questionável, né? Depois disso, o voto da Miriam vai no sentido de, ok, vamos considerar que não tivesse dado pessoal sensível. Vamos entender que não tem essa inconformidade, essa não conformidade com a LGPD. E o restante? Mesmo no restante, esse tratamento precisaria estar alinhado à expectativa do titular. O titular, quando ele postou aquela foto há 10 anos no Facebook, quando ele ainda estava no ensino médio com os amigos dele, ele não imaginava que essa informação poderia ser utilizada para treinar a inteligência artificial. E aí você modifica a política de privacidade e fala que ela tem aplicação imediata, ou praticamente imediata. Isso está alinhado à expectativa do titular? Não. E a Miriam fala isso com todas as letras. Teria que ter um prazo de adaptação, precisaria das medidas de transparência, avisos robustos, como foram usados lá na União Europeia. E não só uma atualização em nota de rodapé, notificação no aplicativo, notificação por e-mail, que foi exatamente o que a Meta fez na União Europeia. Né? Temos dados de terceiros nesse pacote, porque nas fotos, nos vídeos, muitas vezes, a gente tem outras pessoas retratadas. Essas pessoas têm noção desse tratamento? Foram devidamente comunicadas? E as crianças e adolescentes reportados nessas fotos? Foi feita a avaliação de melhor interesse das crianças e dos adolescentes? E aí a Aline mandou aqui, e é perfeito, alguém tentou fazer opt-out? É praticamente impossível, na verdade, né? E isso entra aqui no nosso terceiro pilar do direito do titular, né? Então, vai lá na política de privacidade, coloca que o titular pode se opor ao tratamento. Tudo bem, mas quando a gente olha para o processo brasileiro e a menção é expressa no voto, a gente precisa de 8 cliques para fazer o opt-out. Ao passo que na União Europeia, a estrutura do portal da privacidade foi construída com 3 cliques. Então, essa comparação aparece num sentido de, veja, aqui também é sério. Não é só na Europa que é sério, aqui também é. Né? E por isso se compara. Mas observe, em nenhum momento a decisão veda o tratamento de dados para treinamento de IA. O que ela fala é que, para essa finalidade, como para qualquer outra, o agente precisa observar a LGPD. E aí, aqui, não se observou. É óbvio, gente, que avançando o marco regulatório de IA, avançando as discussões do PL 2338, essa discussão vai ter outro tempero, porque a gente vai ter as obrigações associadas aos sistemas de IA, mas aí é outra conversa. Hoje, com o que a gente tem, não tem vedação. O Gustavo mandou aqui, não entendi um ponto. A NPD, então, veda o tratamento de IA por meio de dados pessoais sensíveis? Não. O que ela fala é o seguinte, a Meta atribui na política de privacidade dela que o treinamento de IA vai ser feito sempre com base no legítimo interesse. Só que esse tratamento de dados, essa massa de dados que foi submetida ao tratamento, inclui dado pessoal sensível. E para dado pessoal sensível, essa base legal não se aplica. E aí, Gustavo, o que a Meta teria que fazer olhando para a LGPD? Bater na porta e pedir o consentimento, que a gente comentou, que todo mundo foge. O pessoal que trabalha aqui em proteção de dados vai entender o que eu estou falando. Foge-se de consentimento, porque é difícil, é custoso. Se alguém revoga o consentimento, eu preciso voltar tudo, mudar todos os meus processos. Preciso tirar aquele cara da base, eu não posso acioná-lo novamente, por exemplo. Então, aqui é a mesma coisa. Imagine só a dificuldade do ponto de vista técnico, que seria pedir, solicitar o consentimento e, eventualmente, esse consentimento ser revogado e eu precisar voltar no treinamento de IA para isso.
Tem alguns artigos científicos, a gente pode compartilhar com vocês depois também, que falam sobre a dificuldade da IA desaprender. Porque não é bem desaprender, ela não apaga, é reaprender, é reescrever aquele processo. E aí o Rafa mandou aqui, o consentimento tem que ser específico, destacado, para finalidade específica. E aí, né, Rafa, ainda que eu manifeste o consentimento, revoguei, como que se operacionaliza? Então, Gustavo, não tem uma vedação ao tratamento de dados pessoais sensíveis para treinar a IA. O que tem é uma posição da NPD de falar, você não vai fazer isso com base em legítimo interesse. E eu acho que vale até trazer para a não é prática. aplicável. E eu acho que vale trazer até para a prática, Kiara, assim, para a galera ter uma percepção de, beleza, a gente tem isso tudo dentro de casa, só que, basicamente, a gente não sabe de onde veio. Tem até a Human Rights, esse mês passado, percebeu que um banco de dados alemão tinha ali fotos de crianças brasileiras, e que chegaram até lá através de raspagem de dados, enfim, pode até ter sido através de redes sociais, não sabe, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer é que, numa aplicação de dia a dia, se você tem esses dados dentro da tua empresa, como é que você vai efetivamente trazer esse soft opt-in para dentro de casa? Então, trazer esse cara e falar, putz, eu não tenho aqui nenhuma confirmação de que esse cara aceitou, que ele tem um relacionamento comigo, pensando que é estruturado no legítimo interesse, então eu tenho uma legítima expectativa que aquela pessoa tem um relacionamento com a minha empresa e por isso ela quer receber as informações, ou ela quer colocar a sua cara lá dentro do banco de dados para eu fazer alguma correlação e entregar uma melhor participação dentro da rede social, e aí trazendo para a nossa rotina aqui seria melhores produtos e finalidades nos aplicativos e serviços financeiros, mas como é que, de novo, você confirma toda essa gestão de informação? A gente tem aqui outras práticas que seriam possivelmente aplicáveis, olhando para o contexto de gestão de fraude, mas olhando para o contexto de aplicação prática do que a gente está vendo, que seria um desenvolvimento tecnológico da própria aplicação, é muito difícil, talvez você não teria, seria nula essa condição de ter a possibilidade de fazer esse, a gente chama de soft opt-in, né? Então você ia voltar no cara e bater, oi, tudo bem? Atualizei minha política, quer dar uma olhada? E passar a ter esse consentimento, ou seja, ter uma relação com esse titular. Seria muito complexo fazer isso novamente. Então a reflexão aqui, e aí a legislação vai ter que enfrentar isso, e a própria NPD, é como que operacionaliza a lei, mas em nenhum momento ela veda, a decisão veda. Então, acho que isso é um sinal positivo. É um sinal positivo ao mercado, só que uma prática como essa, que mostra um tratamento diferente na Europa para o que é conferido no Brasil, embora a legislação seja parecida, isso, infelizmente, traz uma luz ruim para o mercado, né? Atrai a atenção de um modo negativo para o assunto. Mas como isso tudo vai ser viabilizado, né, Rafa? Aí é outra história, e que a gente vai ver com o avanço do marco regulatório. Não por acaso ele está com mais de 140 emendas, né? Então, por aí a gente já entende também o motivo. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma consideração? Algum comentário? Alguma dor? Vai lá, galera, pode ficar à vontade, aula é interativa também. Por favor, que senão a gente fica aqui, a gente se sente solitário. Vocês podem, por favor, interajam com a gente. Na última aula, a gente perguntou se vocês preferiam seguir direto ou fazer intervalo. O pessoal falou que preferia seguir direto. Então, a gente está mantendo o formato. Mas, se vocês quiserem, manda no chat, abre o microfone, divide com a gente, que a gente revise esse formato sem problemas. Tá? Então, vamos seguir, Rafa. Boa, então, fechando aqui, acho que o contexto que acho que vale fixar, e aí trazendo o que a Kiara trouxe de aplicação prática para a rotina da gente no dia a dia, a gestão dos direitos dos titulares, eu acho que esse é um aspecto prático que deve ser sempre observado, e o contexto das aplicações dos princípios. Então, olhando para o contexto da necessidade, da segurança, e, enfim, fazendo toda essa validação antes de efetivamente colocar o produto em linha ou em operação, né? Não fazer que nem a gente teve recentemente aqui na Febrabantec, que a gente roda tudo ao vivo, não importa os testes, a gente não faz isso, tá? A gente sempre faz em ambiente de teste, a gente não usa dados pessoais, a gente usa dados sintéticos e procura, né, inclusive no contexto financeiro, né? Procura sempre distanciar os nossos titulares de quaisquer possibilidades de violação. Mas seguindo adiante, pode ir lá. A gente tem até, como foi falado anteriormente, né, algumas aplicações que eu acho que são super válidas trazer em cena quando a gente olhava para o passado e ali quando
a Chiara mencionou sobre essa horizontalidade da legislação dentro do contexto financeiro, a gente tinha um contexto de aplicação do sigilo bancário, que eu acho que era muito claro isso, né? E também do contexto do Marco Civil, sobretudo em relação à gestão, né? E talvez a gente nem olhe hoje, mas a gestão dos logs de acesso e toda essa questão de infraestrutura frente ao acesso às aplicações, né? E hoje a gente, pouquíssimas empresas, a gente pode assim dizer, que fazem, né? Que era assim, num formato assim, que a gente fala, putz, tem ali IP, data, hora, porta lógica e toda a condição específica para que a gente tenha uma rastreabilidade sobre essas informações, pensando no contexto de Marco Civil. E olhando assim para o sigilo dessas informações, e tudo isso por conta da manutenção do sigilo e da segurança das informações, né? Tendo aí um rastreio, né? Um tracking de como é que a gente chega nessas informações. Então, pensando na Lei 105 e de que o artigo 1º menciona que lá a gente deveria manter efetivamente o sigilo das informações, sobretudo, isso seria uma unanimidade. Então, eu tenho o acesso para diversas iniciativas dentro do contexto ali, gestão de fraude, conheço o teu cliente, conheço o teu parceiro, tudo isso a gente vai ter que continuar fazendo, mas observando sempre a 105, quais seriam os momentos que efetivamente a gente conseguiria tratar dados pessoais sem eventualmente violar outras legislações ou qualquer outro contexto regulatório. E aí foi que a gente trouxe esses bullets. Lá na 105 ela já trazia bem claro, putz, beleza, você pode fazer isso caso seja para um contexto de compartilhamento de dados cadastrais entre as instituições financeiras e, logicamente, para fazer uma habilitação de risco, que é o famoso ali, gestão de crédito, né? Então, você está indo buscar um crédito no mercado, não é razoável, eventualmente, o cara perguntar, olha, eu posso compartilhar o teu dado com a instituição X, a instituição Y, para saber se efetivamente eu posso saber algo sobre você? Obviamente, a pessoa não iria autorizar e você não conseguiria seguir efetivamente com aquela gestão e você ficaria perante o mercado, né, vulnerável. Então, para que se pudesse manter essa condição e a gestão do próprio mercado, se tem essa possibilidade sem o consentimento. Além disso, a gente tem ali outras práticas que talvez hoje não são tão comuns, né? Gestão de cheques e fundos de inadimplentes para condição de cheques, né? Porque isso, talvez, essas cápsulas não são tão utilizadas nas rotinas, mas ainda é um formato que se pode ser utilizado. Quer fazer algum comentário, Chiara? Não, totalmente de acordo, Rafa. Totalmente de acordo. Boa. Na prática, e aí na nossa próxima aula a gente vai falar bastante sobre avaliação de crédito, mas esse é um ótimo exemplo, né, Rafa? Porque quando a gente coloca os birôs nessa conversa, o assunto ganha uma complexidade gigantesca, porque eles não são regulados diretamente, mas as instituições são e estão sujeitas aí à resolução 4893 que a gente comentou, estão sujeitas a outros que a gente vai abordar mais adiante, que tratam de segurança de um modo geral, mas o que a gente tem é um ecossistema buscando um equilíbrio que é viabilizar do ponto de vista prático, que é a mesma discussão que a gente vai ter que enfrentar em IA de um modo geral, mas já com algumas informações conhecidas, como a lei do cadastro positivo, colocando ali a formação de histórico, o próprio compartilhamento de dados via SCR, né? Exato, exato. E eu acho que esse é um ponto legal, até para que a gente possa compartilhar internamente, produzir formatos de trabalho ou frentes de trabalho que auxiliem, né, na evolução dos produtos. Porque quando a gente pensa ali na gestão dos dados dentro de uma instituição financeira, a gente sempre tem esse cuidado. Putz, aqui são dados, de novo, né? As áreas de negócio acabam falando, pô, aqui são dados sensíveis dos quais a gente não pode compartilhar. E talvez tendo essa percepção, sobretudo qual momento daquele tratamento de dado a gente se aloca, isso facilita. E daí aqui a gente vai implementando. Putz, a comunicação prática em relação a ilícitos penais ou administrativos, a gente tem aqui claramente a gestão de fraude, outras resoluções do Conselho Monetário também que se aplicam dentro desse contexto, mas aí ela fica num contexto equivocado, né? Porque a gente lê aqui na 105 que é possível, mas, por exemplo, a resolução 6 ela já menciona que você precisa de um consentimento, a gente vai chegar lá na frente para falar um pouco mais sobre isso, e aí você vai entrando em parafuso. Putz, eu preciso formular aqui um produto interno, ou eu preciso adquirir uma ferramenta, como é que eu vou fazer essa aplicação prática? Mas a própria LGPD já fala, a gente pode tratar esses dados quando há necessidade de gestão de fraude, e aí a gente precisa ter um pouco de cautela para efetivamente a gente não extrapolar nenhum desses pontos e também, eventualmente, não violar nenhuma dessas regulações. E aí a gente vai seguindo, né? O contexto do fornecimento do consentimento, que seria o mais comum quando você abre ali, e aí a gente tem o contexto Open Finance, que talvez ele tenha
se alocado aqui, né? O cadastro positivo não mais, porque eles mudaram o formato e agora você já está todo mundo lá, então você tem que fazer o opt-out. Então, se alguém está lá e talvez não saiba, todo mundo já está no cadastro positivo. Se você não quiser mais estar lá dentro, você precisa comunicar para tirar as suas informações de lá. Mas, no geral, seria dentro desse contexto, né? A prestação de informações para o cumprimento de obrigações legais regulatórias ou algum dever legal, né? Seja decisões judiciais ou outras regulações que admitam aí ou que exijam efetivamente a gestão desses dados financeiros e também os dados de pagamento, operações de crédito, aí já está dentro lá ali do que a gente fala sobre o contexto do cadastro positivo. Acho que a gente quer efetivamente trazer a vocês é de que não tem uma condição efetiva de, putz, a gente não vai, então, nunca mais conseguir tratar dados, já que a gente tem o dever de sigilo, tem a LGPD, tem outras leis, e agora? O que a gente vai fazer? A gente passa a ser um vilão? Na verdade, não. A gente precisa considerar efetivamente quais são as finalidades específicas para os tratamentos e aonde a gente vai alocar cada pedacinho desse dado. Eu costumo dizer que a necessidade, como um princípio, vai ser o maior norteador para todas as nossas ações dentro das companhias. E aí vem a super importância do princípio do privacy by design também, né? Então, vou aqui criar um produto novo. Tá, desde o início, você já pensou no princípio da finalidade, como é que isso vai ser usado, se o usuário consegue ali ter uma expectativa do que vai acontecer com o dado dele, se ele consegue fazer alguma gestão, acompanhar os produtos nas fintechs desde o nascimento, seguindo esse princípio de privacy by design, é super importante para colocar as camadinhas de proteção ali necessárias para os produtos seguirem desde o início com isso em mente. Boa, boa. E aí, quando a gente falou lá atrás, né, putz, o setor financeiro por si só é um setor super regulado e já tinha até uma expectativa de muita segurança quando a gente fala, sobretudo, em relação ao ambiente e sobre os dados que transmitem ou que estão passando por ali. E aí, mas por que de tudo isso? Porque já se tem uma regulação consolidada. Quando a gente olha por e-commerce, quando a gente olha para as condições específicas de software, o próprio Marco Civil da internet, não se tem uma atribuição efetiva em relação, por exemplo, dentro do Marco Civil, à moderação de conteúdo. Nós estamos até hoje falando sobre a discussão se efetivamente determinada rede social é ou não responsável frente às informações que estão atreladas lá dentro. No ambiente financeiro, essa condição já não é uma dúvida para nós. Já sabemos que toda a gestão de fraude, lavagem de dinheiro, nós já temos ali uma condição específica que trata sobre esse contexto e efetivamente atribui até uma liberdade sobre conhecer o cliente, conhecer o parceiro de negócio, conhecer as movimentações e até comunicar o COAF, a Receita Federal, as outras instituições que se fizerem necessárias. E aí aqui a gente trouxe algumas normas que são interessantes para comentar e também para atribuir aí uma percepção dessa evolução e também dessa maturidade dentro do ambiente financeiro, porque se a gente olhar agora, né, recente aí, a resolução número 6, por exemplo, que faz gestão de fraude, puxa, ela parece um pouco esquizofrênica, né, porque a gente está falando de gestão de fraude e dentro dela, não sei se vocês já todos aqui já perceberam, mas ela fala que sempre que você tiver uma fundada suspeita em relação a fraudes dentro do ambiente financeiro, você precisa comunicar, né, ao Banco Central e criar uma rede de interoperabilidade para que todos os outros agentes, né, financeiros também tenham conhecimento sobre aquelas pessoas, ou seja, sobre aqueles fraudadores, e passem a não conceder, né, seja abertura de crédito ou informações relacionadas àqueles titulares. Só que fica um ponto, né? Poxa, o cara está fazendo uma fraude, está se utilizando de informações de terceiros, só que como é que efetivamente eu vou conseguir alcançar o consentimento dessa pessoa que eventualmente é uma vítima e que não sabe efetivamente que está sendo vítima de um processo, de um procedimento de fraude e que a minha organização tem aí a obrigação de comunicar, sobretudo em relação à gestão e a essas situações. Então, aqui fica realmente um ponto de muita dificuldade, talvez, de aplicar essas mais diversas normas, porque a crítica que talvez eu possa fazer aqui, que a própria LGPD já tinha consolidado isso lá atrás quando falou de gestão de fraude, nos facilitaria efetivamente falar sobre a gestão dos dados, mas considerando ali que isso não seria uma obrigação, né? Tal qual nós temos lá no 14, quando nós falamos dos dados de menores, por exemplo, que eles precisam efetivamente de uma autorização dos responsáveis ou dos pais. E aí que depois a própria NPD, e, enfim, teve
teve uma condição de explicabilidade de que, putz, beleza, quando for dados menor, a gente pode usar outras bases legais que não o consentimento. E isso facilita, porque daí a gente começa a perceber que aquela autorização assimilaria muito com o contexto do artigo 3º do Código Civil sobre a capacidade civil e não a gestão de dados e a autorização para o tratamento de dados pessoais. Espera aí que subiu uma perguntinha, deixa eu ver. A Ana pergunta, né? E nesse caso, então, a fraude, nós avisamos ao Banco Central, mas nós não temos a obrigação legal de avisar os titulares? Nesse contexto, não. Dependendo da fraude, para 06, não. A gente vai avisar ao Banco Central e vai constituir ali um banco de dados com informações sobre aquelas pessoas. Então, a gente chama, né, os LARAs, né? Tem aí alguns grupos, inclusive em WhatsApp, em Telegram, que vendem contas de laranja para poder fazerem fraudes, e isso, se vocês pesquisarem, tem de monte, tem diversas instituições financeiras que acabam sendo vítimas desses fraudadores. E aí, quando cai o dado dessa pessoa, você comunica ao Banco Central, e aí essa pessoa efetivamente deveria ter te dado o consentimento. Só que como você tem a obrigação de fazer a gestão dessas fraudes, você acaba tendo ali o dever efetivo de comunicar ao Banco Central. E aí, depois que você comunicou, você faz essa comunicação, né? Assim, que nós operacionalizamos em diversas iniciativas, mas você acaba fazendo essa comunicação ao titular, sobretudo para que ele possa, talvez, alterar a senha ou fazer alguma gestão sobre seus dados, porque estão ocorrendo algumas violações, não que tenham sido efetivadas, mas que possam ali, em algum momento, impactá-los. E aí, até pedir para que eles tirem relatórios lá no registrato e que eles façam ali. Geralmente, a comunicação ela vai bem soft, né? Vai bem leve, assim, pedindo para que ele faça as consultas, para que ele valide ali se existem contas abertas em nome dele que ele desconheça e para que ele proceda junto às instituições o cancelamento e, eventualmente, a validação e a vinculação dessas informações. Não sei se te respondi, se não, pode abrir o microfone. Então, vou acreditar que sim. Quer fazer um comentário, Aline, cara? Não, de pleno acordo. E aí... Tá difícil complementar aqui, vocês estão muito perfeitos. Até parece. Olha, a Ana falou que sim, que respondeu. E, de novo, né? Aí a gente tem que pensar, eu acho que o Rafa colocou isso muito bem, de que fraude a gente está falando. Porque tem também, a gente tem que colocar essa obrigação em perspectiva com o dever de sigilo, propriamente dito. Comunicar que a fraude foi reportada depende do que a gente está dizendo. A fraude pode estar num contexto de incidente de segurança. O incidente de segurança é outra história. Ele é um outro recorte. Agora, a fraude pela fraude, a Resolução 6, inclusive, coloca da questão da comunicação. O ato de reportar a fraude é um ato sigiloso. Então, de novo, né? Tudo isso em perspectiva, em contexto, né, Rafa? Sim, é isso mesmo. Até porque, de novo, quando chegou essa resolução, até a gente fez alguns grupos de trabalho para ter essa interpretação de como operacionalizar. Porque no fim do dia, eu gosto muito de dizer que o que importa é como eu vou aplicar isso no meu dia a dia e qual é a finalidade prática dessa atividade, não ser mais uma lei. Eu acho que ela vem com com um bom propósito, mas talvez a operacionalização dela não foi tão simples, né? E aí eu sempre vou condicionar esse contexto da solicitação de consentimento, uma vez que talvez a pessoa nem saiba que está sendo, como a Chiara trouxe, vítima de uma fraude e eu tenho que reportar. E até explicando a vocês, as informações que precisam ser reportadas é tipo a identificação de quem efetivamente está sendo objeto daquelas fraudes, os indícios, como é que aquilo teria sido executado, ou enfim, tentado ser realizado, as descrições efetivas, data, hora e como foi a ocorrência da tentativa daquela fraude ou a consumação, né? Porque se for consumação, acaba sendo um crime e você já tem outras ações que precisam ser tomadas, né? Aqui a gente está falando ainda daquelas que puderam ser concatenadas antes da efetivação desse crime. E aí, a identificação da instituição responsável pelo registro das informações, de novo, quando você dá o consentimento para a resolução 6, uma instituição é meio que parecido com o Open Finance, ela acaba replicando para as outras que estão dentro daquele ecossistema, que passam a ter o conhecimento e aí vão se blindando para fazer essa gestão de informação. E aí, submetendo, inclusive, a identificação dos dados da conta, destinatária, quem são os titulares, se efetivamente tiver ali uma transferência ou um pagamento de recursos. Mas todas as vezes que efetivamente acontecer algo nesse contexto, é interessante ter a percepção dos padrões, dos suspeitos e quais foram as tentativas de fraudes
ocorridas dentro do sistema da instituição. Isso eu acho que é bem relevante ser observado. Aí a gente tem ali a política nacional também, bem fresquinha, do ano passado, de cibersegurança. Eu acho que essa vem aí com um papel super importante, que ela não vem só para um contexto. A gente tem outras ali que falam mais específicas dentro do contexto financeiro, mas ela vem um pouco mais ampla, né? Ela já vem demonstrando, trazendo papéis, responsabilidades, matrizes, inclusive apresentando a Estratégia Nacional de Cibersegurança e o plano, que consolida esse entendimento e facilita efetivamente a evolução dessa maturidade. A gente fala disso porque toda a condição efetiva, quando a gente fala ali, né, nem todo incidente é uma violação de dados, mas toda violação de dados é um incidente de segurança. Então, quando a gente passa a ter essa condição consolidada, a maturidade melhor, a gente consegue administrar melhor os eventos e a gente também passa a não ser, eu costumo dizer, eu não passa a ser um spammer do regulador, né? Porque senão você começa a reportar muito, toda hora você está reportando para a autoridade, para algum agente, situações que efetivamente não resultaram ou que não eram efetivamente um incidente, talvez fosse um falso positivo ou foi uma condição ali de anormalidade que não resultou em um incidente. Então, saber efetivamente e conhecer o plano nacional de cibersegurança, ter um plano efetivo interno sobre as condições de segurança é super, super importante para poder consolidar quais serão as ações, os papéis, responsabilidades e como se comunicar também com as autoridades. A gente tem a resolução 4893, essa, cara, eu acho que se tiver algo que eu possa recomendar a vocês a leitura, é a 4893 e 85. Acho que essas duas, elas acabam sendo de cabeceira para o dia a dia, quando a gente fala de horizontalidade das ações do time de legal junto com o time de cybersec, porque elas apresentam obrigações técnicas de segurança que efetivamente dentro da nossa condição, por exemplo, de aplicação prática, talvez não sejam tão conhecidas, mas elas acabam nos ensinando a como lidar com os times, né? Seja para testes de penetração, o contexto da análise dos fornecedores de ambiente de cloud, como nós vamos contratar essas ferramentas, quais são os requisitos, elabora claramente quais são os requisitos que você precisa observar, e isso vira um relatório, né? Um questionário gigantesco. Então, se você tem familiaridade com o seu produto, você tem familiaridade com os seus parceiros de negócio, você acaba tendo facilidade em fazer essa gestão e essa aplicação prática, né? Porque quando a gente começa a fazer ali os questionários de conhecimento dos parceiros, chega um momento que você vai precisar rodar ali os relatórios da política de segurança cibernética com os requisitos de contratação de empresas para processamento de dados. E hoje, qualquer atividade que a gente faça tem processamento de dados. Eu contratar um gateway de pagamento, processa dados. Vou contratar uma empresa com uma API, vai processar dados. Vou contratar um ambiente em cloud. Antigamente a gente pensava, é só servidor, né? Eu sou da época de servidor dedicado, trabalhava numa empresa de hosting, e então era só aquilo, né? A gente pensava, não, processa dados é só um servidor dedicado, né? Para quem não conhece, servidor dedicado é um HD gigantesco que as empresas colocam lá todos os dados e ali elas colocam, né? Seja a gente chama de colocation, né, ambiente físico, ali os HDs e vai colocando as informações, os backups, ou em ambiente virtualizado. Eles colocam e sobem numa nuvem, parecendo aí talvez com seu OneDrive, e você vai rodando aquilo ali dentro de uma máquina física em algum lugar do mundo. Então, olhando para 85, ela estabelece efetivamente quais são os caminhos que os seus fornecedores precisam observar. Sobretudo, quais são as responsabilidades caso você não faça essa gestão dos seus parceiros. Então, dentro das obrigações que nós já falamos lá atrás, do artigo 50, que é ter um plano de governança, quando a gente fala sobre métrica, sobre conhecimento dos terceiros, entra também a validação sobre os ajustes, sobre os termos e também sobre as comunicações relativas aos parceiros de negócio. E aí, por fim, a gente tem aqui a 342, que a gente comentou agora, que é aquela que dispõe sobre a obrigação de comunicação sempre que houver uma violação de uma chave Pix aos usuários. Então, pensa, essa daqui eu acho que é a que causa mais barulho. Acho que para o pessoal que é da área financeira aqui dos times de fintech, acho que é essa que causa mais barulho, porque toda hora, se você entrar lá no Banco Central, depois eu vou colocar até o link aqui, tem as empresas efetivamente que tiveram as violações de dados, as chaves Pix vazadas, mas nem sempre essas chaves Pix vazaram na instituição. Você pode ter compartilhado essa chave Pix dentro de um e-commerce, dentro de uma empresa X ou em algum lugar, e aí teve essa violação de dados, mas só que você tem que fazer essa comunicação para o titular, se ele estiver alocado dentro da sua instituição. E isso gera um barulho, né? Porque daí o cara está recebendo uma comunicação, mas e aí, teve violação de dados com você? Não foi conosco, o Banco Central acabou de comunicar, a gente precisou comunicar a vocês. Talvez esse formato de comunicação, se fosse invertido, né? Se o Banco Central fizesse ali alguma estrutura já estabelecendo esse caráter de transparência também, né? Ele já deixa lá no site deles, inclusive, essa situação. Eu acho que facilitaria bastante o nosso trabalho aqui no dia a dia.
aí. Eu acho até seria legal as meninas também fazerem um comentário se quiserem, mas acho que esse aqui são os pontos assim primordiais quando a gente olha para o contexto de horizontalidade das resoluções e regulações aqui entre privacy e o setor financeiro. Perfeito. É exatamente isso, e o que você falou, Rafa, é muito verdadeiro, né? O que a gente percebe é uma sobreposição, e ela é natural, porque por conta da horizontalidade, mas sem a devida recepção dos critérios de uma instituição na outra, né? E aí fica estranho, porque você comunica o titular e gera uma sensação, pode, não é uma ilicitude, mas uma sensação de ilicitude, porque você não comunicou a NPD, por exemplo. Eu entendi que teve um incidente, eu reportei o Bacen comunicou o titular, e aí isso pode gerar uma sensação de, nossa, me comunicou, mas não comunicou a autoridade. A gente já sabe que o titular enxerga hoje a NPD praticamente como um PROCON, né? Então, e não por acaso o NPD já divulgou isso, que os números de reportes de titulares, de reclamações, aumentou muito, né? Principalmente depois que eles facilitaram o formulário, foi um boom. Então, gera uma sensação de não conformidade que não faz sentido, né? Pela mera falta de compatibilização dos critérios e dos formatos de reporte. Quer dar um pitaco desse, Lilian? E vamos de autodeterminação informativa, meu princípio favorito. Estou na minha dissertação de mestrado aqui, imersa nesse tema, para entender como o titular consegue realmente ter um controle maior sobre os seus dados e usar isso a seu favor, né? Ter o protagonismo que a legislação de privacidade e proteção de dados idealiza que ele tenha e que hoje é tão difícil, né? Então, o Open Finance, ele bebeu aí dessa fonte, desse princípio. Como a gente falou na aula passada, né? Existia um cenário muito concentrado em poucos players e existia a ideia de que, meus clientes, minha base de dados, não vou compartilhar com ninguém, porque isso aqui me pertence. E isso é completamente equivocado, né? A gente sempre bate muito aqui, às vezes, com algumas áreas de produto, que o dado ele é do titular, ele não é da instituição A, da instituição B. Se ele quiser mudar as suas informações para outra instituição, existe inclusive a obrigação de portabilidade, né? A NPD abriu ali a consulta pública para entender qual é o melhor caminho para, de maneira multissetorial, definir quais são os padrões de interoperabilidade que atendam essa necessidade. E a gente se manifestou aqui bem no sentido de que o Open Finance é um belo exemplo, porque não adianta você falar de interoperabilidade quando os sistemas não conversam entre si. Se eu tenho o meu sistema em blockchain e o meu parceiro tem o sistema dele num banco centralizado, fazer essas informações conversarem de maneira facilitada, né? E a LGPD sempre traz, opt-out facilitado, portabilidade também nessa linha de que eu preciso que isso seja feito de maneira facilitada, mesmo que ainda não tenha sido regulamentado, né? Esse ponto está pendente. Então, o Open Finance veio para trazer para o titular esse protagonismo de para onde eu vou, e para onde eu vou, eu quero que eu quero que esse banco me conheça da mesma forma que o meu bancão aqui que me conhece desde a minha conta ali de quando eu era universitário e fiz o meu primeiro cartão e ali fiquei, né? Porque isso é muito comum de acontecer. Eu tenho a minha conta aberta de quando eu era primeiro emprego ali, e tem todo o meu histórico de informações. Se eu quiser ter acesso a crédito, a produtos e serviços financeiros num outro banco, eu não preciso começar do zero. Hoje, com o Open Finance, eu falo, não, beleza, quero transferir as minhas informações para lá, e o banco de destino passa a me conhecer da mesma forma que o meu banco de origem, e a competitividade melhora, né? Se eu tenho mais informações para conhecer o meu cliente, esse é o diferencial das fintechs, esse é o diferencial dos bancos digitais, elas conseguem customizar melhor os produtos e serviços para os seus clientes, claro, dentro dos limites da LGPD, do princípio da finalidade, do princípio da necessidade. Então, a gente teve ali primeiro o Open Banking, que introduziu essa discussão de os dados são dos clientes, eles podem levar para onde eles quiserem, e depois evoluiu para o Open Finance, que é basicamente o quê?
organizar as pontes, organizar o fluxo ali, o encanamento dessa informação. Eu só consigo ter Open Finance se todas as instituições participantes seguirem os padrões de API. As APIs são essas pontes, né, que eu comentei, para que esses dados fluam para lá e para cá. E existe a obrigação de não negar o envio. Então, todas as instituições são obrigadas a compartilhar. Não necessariamente elas são obrigadas a receber, mas elas são obrigadas a compartilhar para que todos os clientes tenham acesso a esse envio de informações facilitado. Estou vendo que o Rafa está mostrando ali o fluxo, se quiser falar um pouquinho, Rafa. Ele é Não, perfeito, né? Ele manda os links, ele mostra os fluxos, é sonho. não, eu só acho que para nós, assim, né, fica como um belo exemplo. Eu gosto desse carinha da pizzaria ali, porque é aquele contexto de que se a gente. Eu não gosto muito de chegar e ter que pegar o QR Code e colocar para ver o que tem naquele restaurante. Eu sempre gosto de pegar o cardápio e já saber ali Sim, sobre tudo que sim. tem no restaurante, né? Abaixa o cardápio em QR Code, gente, não dá mais. E o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver no sentido de que, poxa, todas as vezes que você vai buscar um serviço ou um produto dentro do mercado, você tem, basicamente, olhando para o contexto das fintechs ou das instituições de pagamento, enfim, das empresas aqui do contexto financeiro que nós estamos falando, basicamente os produtos são os mesmos, o que vai mudar ali é o formato dessa conversa. Legal, Rafa, mas o que isso tem a ver aqui, então, com o restaurante? Tem a ver que se você vai lá buscar uma pizza, dentro das outras instituições, eles também vão te entregar pizza, mas em outros formatos, talvez, em outras condições ali, né, as taxas diferentes. Só que o que é importante para todo mundo é guardar as suas preferências. Então, isso seria legal. Então, todas as vezes que você vai a um restaurante, o formato que você senta, quais são as cadeiras, a luz, o ambiente, a temperatura que você gosta de tomar, qual que é o sabor da pizza que você gosta de comer, tudo isso vai entrando aqui para dentro dessa cozinhazinha, que, como a Aline falou, né? Que para o nosso caso, seria esse grande data lake, esse grande servidor aqui, que vai abastecendo por meio dessas informações. Só que elas ficam ali paradas a partir do momento que você dá o consentimento, né? Que é o que a Aline falou aqui no slide anterior, sobre a sua autodeterminação informativa. Então, você. Opa, passei dois. Se você deu o consentimento, elas precisam assegurar que tenha também uma autenticação e a confirmação do cliente. Então, não basta você chegar no restaurante, falar que você quer jantar, fazer o pedido. Você precisa confirmar ali para o garçom que você vai jantar naquela noite, naquele lugar. Então, quando você faz isso, você dá liberdade para que ele coloque. É como se você fosse numa rede de restaurantes. Todas as vezes que você voltasse naquele mesmo restaurante em outros lugares, as informações a seu respeito já estariam ali todas alocadas. Então, a mesa que você vai sentar já estaria preparada, o ambiente, o clima, o vinho e tudo bonitinho. A não ser que você troque ali os seus interesses, basicamente a oferta do garçom seria bem assertiva, que é o que eles querem trazer para dentro do sistema financeiro. Só que a dificuldade que eu acho que todos os brasileiros sentem tá bom, mas até que ponto, né? A gente vive na sociedade da informação e da vigilância, né? Então, até que ponto eu estou sendo vigiado e eu não estou sofrendo aqui nenhum tipo de perturbação indireta frente aos meus interesses e o que eu realmente quero entregar. E aí aqui fica a dica para os colegas. Aqui passa, então, a tradução via a sua política de privacidade, enfim, a gente fala política, todo mundo sabe que é o aviso de privacidade, enfim, dos seus termos de uso, como é que você vai alocar essas informações? Quais são seus parceiros de negócio? Como é que vai ficar, então, essa estrutura da sua cozinha ali, o seu motor de negócio, frente aos interesses do seu cliente? Porque é um consentimento específico, destacado, sobretudo em relação ao que ele quer passar, e pode ser, como a Chiara falou lá atrás, revogado a qualquer momento. Então, ter toda essa gestão eleva o seu nível de conhecimento do cliente, só que também você compartilha com outras empresas os gostos. E se hoje, lá atrás, né, a gente falava que o dado é uma grande riqueza, né, e hoje a gente tem uma inteligência artificial que pode processar dados um volume muito maior, dizer que eu estou entregando com uma maior facilidade as informações a respeito dos interesses do meu cliente para um parceiro é muito complexo. Então, talvez hoje, onde as pessoas mais consumam esses dados, talvez não seja para formatar produtos, tá? É muito para gestão de fraude. A gente vê isso, a gente vai falar na próxima aula, mas já adianta um pouquinho. Em gestão de fraude, a gente vê, né, que ali uma facilidade no compartilhamento desses dados. Mas dentro do contexto de utilização, né, de que seria apresentar ali os fundamentos do seu motor de vendas, eu ainda sinto aqui uma grande dificuldade e algumas empresas até arredias a essa condição. Mas manda bala aí, Aline. Desculpa a interrupção. Imagina, é exatamente isso. E a gente vê uma subutilização ainda do Open Finance. A gente tem
alguns orgulhos, eu até falei isso ontem, a gente tem alguns orgulhos enquanto brasileiro, um agora é a ginástica artística feminina, né, e o outro é o Banco Central. A gente tem um Banco Central muito inovador, já ganhou prêmio várias vezes por isso, e eles esperam, né, ficaram impressionados com o sucesso do Pix. O Pix foi de uma utilização bizarra desde o seu lançamento, e para o Open Finance não, justamente pelo que o Rafa falou, a gente ainda tem esse receio de que, eu estou compartilhando informações com essa outra instituição financeira, então talvez ela vai fazer um uso ali que não seja muito compatível com os meus melhores interesses. Então, vou ficar aqui meio receoso de compartilhar as informações. E não é essa a ideia do produto, né? Claro, você tem que ter um banco que você confia. O Nubank falou isso hoje, né? Eles querem que o cliente seja, assim, fascinado e obcecado por ele, de forma que enviar informações para esse determinado banco não seja ali um motivo de desconforto e que você tenha essa confiança de que serão utilizadas para realmente te atender melhor. Essa é a ideia do Open Finance, assim, um setor extremamente regulado, eventuais usos que não são bem feitos com a tecnologia, não são culpa da tecnologia, né, são culpa daquela pecinha atrás. Mais para frente a gente vai falar muito de blockchain também, que tem essa confusão, mas a ideia do Open Finance é essa, você ser o dono dos seus dados e ter essa prerrogativa de levar eles para outras instituições para aumentar, para fomentar a competição, para que os produtos sejam melhores, mais acessíveis, também em linha com a agenda do Banco Central, que a gente viu na aula passada, de inovação, de acesso, de inclusão financeira. E aí, falando de consentimento, né? A gente começa a ter muitas vezes essa palavrinha consentimento, e dentro das fintechs as pessoas ficam um pouco confusas, tá? Mas é o consentimento lá amplo e geral da Resolução 6, é o consentimento do Open Finance, é o consentimento da LGPD. Esse consentimento, ele é um primo, mas não é a mesma pessoa, assim, mas parece bastante, né? A ideia é que realmente você dê aquela autorização para que as informações transitem para outra instituição financeira, mas com um período limitado, né? Esse consentimento, ele expira. Então, vocês já devem ter visto o aplicativo do seu banco falando, olha, você forneceu o seu consentimento, mas ele vai expirar, precisamos aqui que você manifeste sobre isso para manter ou não. Tem que identificar a instituição transmissora, a instituição detentora, especificar o agrupamento de dados ou serviços, porque tem isso, né? Pode ser que eu queira levar só as minhas informações cadastrais. Pode ser que eu queira levar as minhas informações cadastrais e os meus investimentos. Eu acho que eles já evoluíram agora e dá para levar informação sobre investimentos também. Não, eu quero escolher, eu quero levar só sobre investimento. Dono dessa informação que sou, e conforme o princípio da determinação informativa, eu preciso ter essa maleabilidade ali de expor tão somente o que eu acho que é melhor para mim, tão somente o que é necessário para aquela finalidade específica que eu estou buscando. Né? De novo, princípios de finalidade, necessidade e segurança, claro, em todo o processo. Essa informação vai transitar por essa API que é regulada. Linguagem clara e acessível e incluir a identificação do cliente. Eu acho que esse consentimento agora ele não tem mais esse prazo, mas eu não. Você lembra, Rafa, se isso mudou? Não, não caiu não, ainda Não tá, caiu? não, tá nesse formato de 12 meses. Tem uma grande discussão para evoluir isso e efetivamente não precisar fazer esse reporte, mas no site do Banco Central eu passei antes da aula para Ainda dar tá uma valendo, confirmada. né? Sim. Boa. É isso, então. Não pode passar, Rafa. Alguma dúvida até aqui? A gente optou por seguir reto, sem intervalo, porque Aline, uma são dúvida sempre muito rapidinho. animadas essas Falar. aulas. Diga, Karen. Esse consentimento, ele se aplica tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica? Pessoa física. Pessoa física. Tá. Ok. Obrigada. Até para Imagina. estabelecer. Não, e é bem legal, bem pertinente, até para estabelecer o critério do que a gente está falando aqui num contexto de formação. Lembra, a gente está falando de motor de vendas, de preferências e de olhando para o contexto da pessoa jurídica, a não ser os sócios, a característica daquelas pessoas que instruem ali, né, as ações frente a uma instituição. Basicamente, ela
a finalidade de uma empresa, por si só, não é ser, eventualmente, parte desses produtos, né? A finalidade dela é gerar lucros, enfim. Então, não seria dentro desse contexto aplicável a essas empresas ou Não pessoas caberia, né? jurídicas. Sim, sim. Tá, Brito. Imagina. E aí a gente vem para formalização de todos esses desencontros que tanto a Chiara quanto o Rafa já falaram ali nos slides anteriores, né? A gente tem uma sobreposição de regulação, a gente tem dois órgãos que deveriam ali cooperar para alinhar os entendimentos sobre os institutos da LGPD, mas nem sempre isso acontece, é uma dificuldade não só desses dois órgãos, como, né, até dentro das empresas a gente tem dificuldade de colocar todo mundo ali numa sala para alinhar as posições sobre o que será aplicado, né? Então aqui a gente tem definições distintas sobre o que é consentimento, por exemplo, entre Bacen e a NPD. A resolução 6 do Bacen trouxe uma ideia de consentimento ali que não se encaixa perfeitamente no consentimento. Às vezes citam a LGPD e não necessariamente fazem esse enquadramento totalmente fidedigno ao que está escrito ali no artigo, no inciso. E agora a gente vê outros órgãos também entrando nessa. A gente viu ali o Ministério da Fazenda soltando algumas portarias e vinculando o consentimento do apostador para toda e qualquer operação que aconteça dentro da plataforma de apostas. Então, são desafios que a gente tem ali, enquanto profissionais de privacidade, de tentar navegar em todo esse arcabouço, tanto do Bacen quanto a NPD e demais que vierem, para achar a melhor forma de caminhar e deixar o produto ali realmente adequado a tanto consentimento de Bacen, quanto consentimento de ANPD, quanto consentimento de Ministério da Fazenda e outros que vierem para a mesa. Outro ponto polêmico também que o Rafa e a Chiara já abordaram é com relação a incidente. Quando você olha para a legislação de proteção de dados pessoais aqui, lá fora, o incidente que deve ser comunicado é aquele que realmente gera risco relevante para o titular. Então, a gente tem uma metodologia de cálculo, a gente tem ali um trabalho matemático e contextual para entender se realmente eu estou falando de um incidente que deve ser reportado tanto para a NPD quanto para fora, e quando eu estou falando de uma empresa de capital aberto, isso impacta diretamente nas ações, ou só impacta mesmo no relacionamento entre instituição e titular, voltando para aquela coisa de, eu tenho que confiar no meu banco, né? O meu banco ele tem que ser seguro, ele tem que ser claro, ele tem que ser específico ali nas informações que ele está me dando, e quando eu tenho esse posicionamento diferente de ANPD e Bacen relacionado a incidentes, gera um desconforto, porque o Bacen ele vai falar, olha, você vai comunicar incidentes até que não aconteceram na sua instituição. Você vai chegar no seu cliente e falar, olha, vazou chave Pix e não foi aqui, foi em outra instituição, e muitas vezes o cliente só vai pegar a mensagem final de, meu Deus, meu banco não é seguro. Teve um vazamento Pix aqui, mas que não necessariamente foi uma falha sistêmica da instituição. Então, isso gera esse conflito. De um lado, legislação de proteção de dados, tão somente aquilo que é extremamente delicado e merece ser comunicado, e do outro, o Bacen falando para a gente comunicar até mesmo os incidentes que não são internos. Claro, cada um está olhando para o seu setor, cada um está tentando trazer ali as preocupações que Bacen também protejam a rigidez do sistema financeiro, a estabilidade, tudo aquilo que a gente conversou na aula passada. E a NPD tem um desafio multissetorial, né? Baseado numa lei federal que também é transversal e afeta todos os setores. Então, existe esse desafio de juntos caminharmos. Aí não sei se vocês querem complementar com alguma coisa, senão a gente já pula para direitos dos titulares. Acho que a gente pode seguir. Bora para direitos dos titulares, então. Alguma dúvida até aqui, gente? Dores, desabafos, depoimentos?
Bom, essa é a nossa última caixinha, então, de direitos dos titulares. Se temos situações peculiares para fintechs também por serem reguladas, eu aqui, enquanto time de privacidade, me deparo direto com a situação. Por favor, quero que você apague todos os meus dados, pois não tenho mais relacionamento com essa instituição e não quero mais que vocês tenham os meus dados aí com vocês. E quando a gente olha para as nossas obrigações enquanto empresa regulada, você se vê na situação de voltar para o cliente e falar: olha, o Banco Central me obriga a manter por 10 anos aqui as suas informações. Então, eu não tenho esse botão mágico para você simplesmente sumir aqui dos meus registros, até, né, pensando sempre. E aqui em Fintech é dia sim, dia também, pensando nos fraudadores. Então, se os fraudadores tivessem esse benefício do apagamento ali dos históricos, a gente teria um sistema financeiro diferente. Então, quando a gente aplica ali os direitos dos titulares no nosso dia a dia, a gente tem algumas peculiaridades. Fala aí, Rafa, tá com a Não, carinha de quem quer falar. não, isso também era muito peculiar quando eu estava trabalhando também numa fintech e a gente recebia isso sempre, né? Dia sim e dia também essa solicitação. E aí vale a máxima, talvez a gente não passou aqui, a gente passou de uma forma muito superficial no contexto das condições permissivas para tratamento de dados, né? A gente tem que olhar que existem lá no artigo 7º, no artigo 11º, as hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, das quais nós efetivamente podemos nos valer para fazer essas ações. E De maneira protegida, né? A lei também é é, sobre proteção, não é sobre é, vedação de tratamento de dados pessoais. e aí, quando a gente pensa nisso, aí a gente olha para o que tu falou, né? Putz, então eu quero que exclua os meus dados. Mas legal. Para o contexto de atividade e relacionamento com aquele cliente, ok, eu vou excluir os dados. Eu não vou fazer mais nenhuma comunicação, eu não vou ter mais nenhuma ali, uma chamada, ou alguma coisa relacionada à campanha de marketing, afins. Não, você vai excluir realmente. Só que vai ter que construir aquilo que a gente chama de tabela de temporalidade, que é uma tarefa muito complexa, né? Porque em conjunto com a tabela de temporalidade, você vai precisar fazer uma política de gestão ou de governança de dados, para que você saiba efetivamente quais são os dados e quem são, eventualmente, né, no contexto interno, o dono daquela informação. Então, legal, as informações XPTO são relacionadas a marketing, é o time de marketing que vai definir efetivamente com quem a gente vai compartilhar, né, olhando para um contexto de uma matriz RACE, como é que a gente vai estabelecer essas condições. Mas, Rafa, por que tu está falando isso? Porque quando a gente vai fazer e atrelar as ações dos direitos dos titulares, a gente precisa minimamente construir um fluxo, né, para isso. Onde vai chegar, qual que é o canal de atendimento. Lá atrás, né, a Aline, a Chiara e os demais aqui também trabalham com privacidade, lembra que a primeira ação, quando a gente chegava para fazer um projeto de adequação, era, beleza, vamos construir o canal de atendimento do titular, que seria um e-mail, bota aí privacidade@empresa.com.br e vamos para frente. E aí, no dia 2, você chegava lá, tinha 200 e-mails, pessoas que queriam apagar todos os dados, pessoas que queriam informações ou entregar currículo, e tinham N situações ali dentro, das quais talvez não guardavam quaisquer relações com o que é aqui, com isso que a gente está vendo dentro dessas 11 caixinhas. Então, o primeiro aspecto é saber, isso aqui realmente faz sentido? Eu tenho aqui algum amparo legal para poder tratar esses dados? Tenho. Legal. Então, construindo esse fluxograma, conhecendo quem são, eventualmente, né? Quando a gente fala de dono da informação, nós não estamos falando enquanto titular, mas o responsável interno para poder gerir, para poder definir se vai ou não utilizar aquela informação, e sem tirar efetivamente a responsabilidade do controlador, tá? Porque, lembrando do contexto do Código Civil, os colaboradores de uma empresa são longamanos do empregador, né? Então, naquela instituição, ele acaba sendo parte da instituição, tomando decisões pela instituição e sendo responsável por essas decisões que ele acaba tomando. E aí isso reflete diretamente para um bom atendimento. Lembrando lá no artigo 19, que menciona o prazo. Putz, a gente tem ali uma resposta imediata quando ela é simples, ou até em 15 dias, se eventualmente for um relatório completo. Esse também é um caso assim, bem peculiar, né, quando a gente fala de direitos titulares, porque eu acho que a gente tem que caminhar em 3 pilares: conhecer internamente quem são os donos das informações e por que nós estamos utilizando, como a Aline falou, qual é o formato de autenticação desse titular, e por fim, se efetivamente eu devo ou não atender naquele período, naquele prazo, o titular que me demandou. Mas aí, Aline, dá sequência, eu vou dando os pitaquinhos por aqui também. Exatamente. Então, as caixinhas ali que a gente tem, né? Confirmação da existência do tratamento.
Às vezes, essa informação já rodou tanto que o titular se vê ali interagindo com determinada instituição e fala lá, mas como assim, né? Você realmente está tratando esses dados? Esse é um pedido que chega menos, mas às vezes chega também. Ah, então acesso, quero um relatório completo. Quais são eles? Quando você adquiriu? Todo ali o histórico de tratamento desse dado, e aí delimitando, né, que é dado pessoal. Outras informações não necessariamente são objeto desse canal. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a gente tem obrigações regulatórias de manter o cadastro atualizado aí por conta de prevenção à fraude, Bacen, resolução 9878, eu sempre confundo, acho que é 9878. Mas ela obriga que as instituições financeiras mantenham atualizados seus cadastros para prevenção à fraude. Então, não é raro a gente receber e-mails aí dos bancos falando, volta aqui, hein, atualiza seu cadastro. Muito antes da LGPD surgir para instituições financeiras, a gente já tinha ali muita norma para seguir relacionada a dado. Então, trabalhar nesse setor enquanto profissional de privacidade é um pouquinho mais fácil. Aí a gente vem com a anonimização, bloqueio, eliminação dos dados necessários, excessivos ou em desconformidade, né? Tá, você precisa ter os dados cadastrais para prevenção à fraude, mas e esses outros aqui para e-mail marketing, ficar me oferecendo produto, muitas vezes isso se separa, né? Eu tenho a caixinha aqui dos necessários para regulação e para o meu relacionamento, e eu tenho alguns que podem ser considerados excessivos ou desalinhados com aquelas finalidades que eu coloco na minha política. Então, quanto a isso, o titular tem esse direito de falar, tá, beleza, mantém esses de cá que são necessários, mas esses excessivos, gostaria que não tratasse mais. Ou que fizesse a anonimização, bloqueio. Bloqueio eu nunca vi pedido de bloqueio, nem de anonimização. Os mais recorrentes mesmo são esses de eliminação, que é a próxima caixinha. Uso compartilhado de dados, revogação de consentimento, oposição, revisão de decisão automatizada. Revisão de decisão automatizada é um que me deixa muito curiosa, assim, e quando vier a regulação de IA, mais ainda a gente vai ter essa obrigação de documentar os nossos datasets e os nossos algoritmos e os nossos sistemas de inteligência artificial, que, como a Chiara falou, já são utilizados no setor financeiro, mas não aquele, né, naquela IA generativa, ChatGPT, que deu uma balançada nas formas de fazer a documentação e o acompanhamento e governança disso. Então, o titular, ele tem... Pode falar. Não, e aqui acho que traz também, acho que para ficar claro e é conhecido de todos, o contexto de score de crédito. A gente está falando de dados eventualmente estatísticos referente a um pool de pessoas que pode, lá no artigo 12 ele fala, se a gente pega dados estatísticos que podem converter em dados pessoais, eles são dados pessoais, são também dados pessoais. Então, essa é uma condição que a gente olha, putz, beleza, inteligência artificial está no hype agora, todo mundo fala disso, mas a gente já tem um conhecimento em relação à análise de dados dentro, inclusive, do contexto financeiro, muito antigo. Então, Sim. ter a percepção de quais são as indicações, né? A gente chama os inputs que reprogramam as respostas. Então, putz, a fulaninho, e eu costumo trazer isso sempre, eu acho que vale ficar aí como uma dica, né? Quando a gente faz gestão de crédito ou análise de prevenção de fraude, sobre cartão de crédito, por exemplo, quando você faz por geolocalização. Quero fazer prevenção de fraude por geolocalização. Legal. Legal. Então, o fulaninho está sempre na região X de São Paulo. Para quem está em São Paulo, a zona central aqui, zona sul, ali, Jardins, é uma zona bacana e ok. Então, se o cara vem para as extremidades, para ali para o contexto mais distante daquela região, ele passa a ter tipo um diferencial no seu crédito, no seu limite, e esse exercício fica para gente aqui dentro, porque se ele cai aqui um questionamento, tá bom, mas por que na data X em que eu estava trabalhando naquela região, eu nem residia por lá, o meu crédito estava assim, e aí eu passei a fazer talvez home office, e eu moro numa extremidade, e meu crédito ficou menos 2x. Qual foi a condição que levou a essa interpretação? E aqui a gente tem claro lá essa dedicação do artigo 20 e 21 ali de revisão das decisões automatizadas. Não é uma condição de uma inteligência artificial, é uma predição, né, por assim dizer, mas que necessariamente precisa ter uma explicabilidade. E essa explicabilidade que a Aline trouxe dentro do contexto de um algoritmo dentro de redes neurais, que eu acho ainda que é muito complexo a ser explicado, olhando
né, para o contexto de análise de dados, que talvez a gente não tenha ainda a capacidade técnica para trazer à sociedade, mas para o contexto financeiro isso já acontece há muito tempo, porque, putz, beleza, então eu tive meu crédito negado, por quê? Aí você bate no banco, o cara fala, putz, realmente não faz sentido, ajusta ali, ajusta aqui, e, putz, volta o teu crédito normal, ou não, fala, não, realmente, você teve um problema, dá uma olhada lá e tal, e aconteceu isso e isso, mas isso nunca pode, né, olhando até para o princípio da não discriminação, ter um fator discriminatório, seja por qualidade subjetiva, como a que trouxe lá atrás, né, por conta de algum tipo de dado sensível, cor da pele, enfim, grupo que você pertence, ou seja, efetivamente pela sua condição social, econômica. Então, lógico, você precisa ter linhas de créditos específicas, mas o fator de geolocalização, por exemplo, que é um fator para a gestão de fraude, não pode ser uma condição unânime para a concessão desse tipo de crédito. Perfeito, perfeito. E aí também, falando do 20 ali da LGPD, tem a previsão de auditoria da NPD na própria empresa. Então, beleza, você não vai me passar, eu posso, a NPD, enquanto autoridade, tem essa prerrogativa de iniciar uma auditoria para entender se as revisões, se as decisões automatizadas elas estão sendo discriminatórias, gerando algum risco, que é justamente o que não pode acontecer, por isso é tão importante que exista um comitê dentro da empresa para acompanhar a documentação, os outputs, se as métricas que foram ali pré-estabelecidas, elas estão fazendo sentido nos resultados, de forma que não gere ali uma lesão a direitos fundamentais dos usuários que utilizam aqueles serviços. E manda lá. Não, por favor, pode ir. Respirou. Vai lá. E por fim, portabilidade, que é o que a gente comentou ali quando a gente falava de Open Finance. O Open Finance, ele é regulado, tem caixinhas específicas, não é tudo que eu posso fazer portabilidade, porque as APIs, elas estão catalogadas ali, e todo mundo tem que manter o mesmo padrão, mas a portabilidade da LGPD, ela é para dado pessoal e ponto. E aí caminhos ainda precisam ser construídos, caminhos tecnológicos, para que isso possa ser feito de maneira facilitada para o titular, está muito aquém do que a gente tem de padrão de Open Finance, de fluidez ali, de jogo combinado entre todos os players, mas no futuro é isso que tem que acontecer. Boa, Aline. E essa caixinha, ela está propositalmente fora das outras, porque efetivamente a autoridade ainda não regulou essa condição de portabilidade. Essa talvez seja a única obrigação que nós temos, dentre as tantas outras dos direitos dos titulares, que nós não temos assim um certo imediatismo a atender. Diferentemente do que a Aline traz sobre o contexto de... A gente olha para a Anatel, né, portabilidade de telefone, a gente olha aqui para o contexto de contas correntes, a portabilidade das contas correntes ali, contas para outros, né, contas salários para outros bancos, mas ali tem dados pessoais, legal, mas não é a mesma finalidade, não é o mesmo conceito. E aí esse conceito vai ser trabalhado, está sendo trabalhado pela própria autoridade, e eu acredito que se tiver uma multidisciplinaridade aí entre as demais autoridades que também já legislaram a respeito, facilitará bastante, tanto para a nossa atuação, quanto para a atuação dos titulares que são os interessados, né? A gente brinca que às vezes precisa de uma autorregulação regulada, né, setorial, para facilitar. Então, a gente traz essas sugestões e aí aplicaria isso na prática para os demais, mas a gente precisa esperar um pouco, sobretudo, de como a autoridade vai olhar para isso. É uma autoridade nova, muito tema para regular. Sempre temos documentos e documentos para ler e manifestar e ajudar a construir aí essa cultura e esses mecanismos de proteção de dados, mas está evoluindo de maneira muito, muito robusta, constante e estamos aí acompanhando. E vale lembrar também que a portabilidade, ela atrai a atenção do CAD, né? A gente Sim. já tem algumas decisões que falam sobre isso, porque é uma barreira, né? O fato de você não conseguir migrar de uma plataforma para outra, isso acontece muito quando a gente olha para a nuvem, por exemplo. Se você comparar a nuvem iOS e nuvem Android, qual é a viabilidade real de migrar de uma para outra e levar gigas e gigas de informação, né? Que no fundo é interoperabilidade com relação a dados pessoais.
Então, vale a gente ter isso em mente. A própria autoridade precisa regular, mas a gente já tem algumas decisões do CAD que mostram a pertinência do que o Rafa colocou, e a Aline comentou também, de autorregulação regulada, de organização do setor, para além de uma manifestação da própria NPD, né? Sim, é o efeito lock-in, né? Você fica preso ali. Quando você vai quando você usa o WhatsApp, para você mudar para um outro aplicativo, você não vai levar seu histórico nem a pau, você vai ficar preso ali forever. Exatamente. A gente tem aí uma percepção um pouco sobre anonimização de dados e a utilidade. Peraí. O Eric perguntou aqui, né? Detalhar como ocorre a anonimização e a utilidade da anonimização. A NPD publicou alguns estudos falando sobre anonimização, especialmente um voltado para questões jurídicas, outro voltado para questões técnicas e aí um consolidado, né? Ele ainda não se transformou numa regulamentação, mas basicamente o que ela traz é o seguinte: a anonimização também é contextual. Em que sentido? Ela depende muito do estado da arte, né? Então, o dado anonimizado hoje pode não ser anonimizado amanhã, porque ele pode ser facilmente revertido, a depender do avanço da tecnologia, né? E aí a NPD detalha do ponto de vista técnico algumas possibilidades, né? Ela coloca a aplicação de ferramentas, de controles, diferencia do que seria uma pseudo-anonimização, que seria, por exemplo, um mascaramento reversível com meios próprios, né? Com uma base de dados segregada, porém própria, acessível, e deixa aí o problema em aberto, né, Eric? E aí, por que o problema fica em aberto? Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a NPD voltou para a prancheta. Porque quando a gente olha para a anonimização, você fez uma pergunta muito boa. Qual é a utilidade, né? A utilidade vai depender da sua finalidade. Então, vou dar um exemplo. Nas iniciativas Open Health na União Europeia, uma das previsões da iniciativa Open Health é: os dados serão anonimizados, salvo se justificada a necessidade de manter elementos identificáveis. Porque não adianta falar de dado anonimizado para pesquisa, troca de informações, se aquilo não atende à necessidade da pesquisa em si. Então, por isso que a anonimização não é uma obrigação, a anonimização é uma possibilidade. Na verdade, ela é uma alternativa à eliminação. Se você tem uma finalidade, se você, enquanto organização, enxerga utilidade, ótimo, use a anonimização. Você vai conseguir afastar a aplicabilidade da lei e seguir com a sua atividade de tratamento de um dado que não vai ser mais pessoal. Mas isso vai ser sempre uma análise setorial e contextual, porque a utilidade só vai fazer sentido se você estiver falando de uma análise estatística e não precisar de elementos identificáveis. E aí por isso que na saúde fica muito latente, né? As questões de saúde, quando você pega uma doença rara, uma condição muito específica, você torna o indivíduo identificável, ainda que num universo gigantesco em que outro dado não seria um dado pessoal, porque é uma condição raríssima. Tem 3 pessoas no mundo que têm aquela condição, né? Então, não é uma obrigação, e não é uma obrigação por isso, pode não ser útil, e a utilidade vai depender da finalidade desse tratamento. As ferramentas de anonimização são muito caras, inclusive, viu, Eric? Então, as técnicas de anonimização, se você olhar o estudo técnico, você vai ver que eles são difíceis, eles são caros, e por isso eles só vão fazer sentido se você tiver realmente uma finalidade muito bem delimitada para usar, porque senão é melhor eliminar. E aí até no contexto de tech, né, Chiara e eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, peraí, deixa eu olhar de novo aqui. O Eric. Eric, desculpa, Eric. A gente tem uma percepção, até dentro do contexto de tech, né, de que tudo que possui uma condição reversível seria uma pseudonimização. Só que quando a gente leva isso ali para o contexto de tecnologia, a construção de um ambiente com um hash da qual a outra pessoa não tem conhecimento dessa chave, então o hash seria a composição de números 0 e 1 que determinam a possibilidade de você enxergar o resultado daquela informação. Então reverteria aquele código em uma informação. Ao passo de que se eu não tenho essa chave para o contexto de tecnologia, esse dado encriptado seria um dado anonimizado. Só que dentro do estudo, essa não é uma verdade absoluta, porque ela traz que se o estado da arte e a tecnologia avançar, é possível que isso seja reversível. E aí o artigo 12 já traz. Se a gente está falando, como a Chiara falou ali, tipo, doenças raras, efeito adverso, por exemplo, no contexto de remédio, já trabalhei para farmacêutica, por exemplo, você tem ali diversas pessoas que tomam doença de Fabry, por exemplo.
tomou um remédio muito específico, sei lá, tem 3 empresas no Brasil que fornecem remédios de altíssimo custo. E daí tem um efeito adverso. Quando você sobe esse estudo, naturalmente os médicos que clinicam aquelas pessoas, eles já sabem efetivamente quem são, porque elas estão em regiões específicas, mesmo com uma condição de sigilo médico, de anonimização daqueles dados, porque são, sei lá, 3 pessoas no Brasil que possuem aquela condição adversa. Então, quando você traz essa condição aqui para o cenário de fintech, por exemplo, o cenário do sistema financeiro, é mais fácil. Olhando ali, a gente teria a chave Pix, por exemplo, num contexto de anonimização, porque você joga ela dentro de um banco, desassocia ela diretamente à informação do Rafa, então ela bateria no banco A, não é o Rafa, é um cadastro 1, e no cadastro 1 ela bateria num outro banco que efetivamente teria o dado do Rafa. Então, quando você desassocia diretamente essa informação, você tem um dado anonimizado. Mas se de alguma maneira esse caminho que a gente mostra, né, desses 3 percursos, o atacante ou a pessoa que eventualmente, indevidamente quer conhecer essa informação tem acesso, você tem um dado pseudonimizado porque ele se torna reversível. Então, é caro, né? Você está colocando dentro de um contexto de tecnologia que por si só já é caro. Pensa em páginas da internet, quando a gente manda uma informação, aí fala, putz, esse site é blindado, esse site é seguro, é porque a sua informação entra naquilo que a gente chama de DNS, né, que é o formato que você vê www aqui bonitinho, e vai lá para 0 e 1, em um formato encriptado. Então, aquilo vira um código, e aí, quando ele passa, a pessoa que olha isso... Tá bom, Aline, muito obrigado por tudo, viu? Quer se despedir? Despede aí. Não, vou sair rapidinho aqui, mas fique com esses professores maravilhosos e até a aula que vem. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Beijo, tchau. E aí ele entra nesse túnel e aí ele já não passa a ter conhecimento daquela informação. Então, de novo, como a Kiara falou, putz, você vai ter que... Beleza, quero fazer um procedimento de anonimização. Isso teve uma hora que virou uma moda, né? Não sei se a Kiara pegou, mas eu estava, enquanto sócio no escritório, eram vários pareceres sobre faz ou não sentido fazer um contexto de anonimização, por exemplo, para gestão de informações de circuito interno de câmera. Pô, cara, quanto tempo você vai rodar essa informação? Qual que é o local? Por que você está fazendo isso? A gente tem uma condição de lei específica para gestão de segurança. Eu preciso fazer isso? Ah, não. Beleza. Dados dentro de um e-commerce que tem ali diversas APIs. Pô, legal. A gente já tem dados financeiros, a gente já tem dados de cadastro, a gente já tem preferências. Putz, legal. Aqui já tem um motor de vendas. Eu posso pensar em um contexto, talvez, até de uma pseudonimização, que é o que a gente chama de chaves encriptadas. E aí, sim, a gente melhoraria todo esse circuito. Mas, de novo... Em muitas oportunidades, quando você pega esse dado para fazer um estudo posterior ou para fazer qualquer tipo de ação, ou ele vira um dado estatístico e não tem nenhum dado pessoal realmente, você vai tocar o barquinho, ou o cara vai eliminar, ele não vai manter esse dado porque vai ficar muito caro para fazer a gestão disso tudo. Exatamente. Maravilha, Eric, foi uma ótima pergunta. E aí, caminhando para a nossa reta final aqui, exercício dos direitos dos titulares, né? Vale lembrar aqui o mesmo que a gente comentou no começo da aula. Básico bem feito. É óbvio que a gente tem ferramentas super avançadas no mercado que permitem automatização da resposta, validação de identidade, cruzamento de informações, data discovery para confirmar que o que você informou ao titular é realmente tudo que você tem na base. Excelente, mas de novo, gente, eu preciso de um canal com uma ferramenta de gestão super avançada e automatizada? Talvez não, talvez a caixa de e-mail de PO@domínio funcione, né? Então, acho que aqui vale de novo. O que a gente precisa? A gente precisa atender o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Atender o direito do titular, confirmar a existência de tratamentos, fornecer cópia dos dados quando pede relatório completo. Isso é o que funciona. E o meio pelo qual a gente vai fazer isso, ele importa um pouco menos. Então, se é uma caixa de e-mail, se é um formulário, nossa, isso não importa. LGPD, pelo contrário, lá no artigo 50, ela vai falar do porte, ela vai falar da adequação com a estrutura, com a natureza dos dados, né, Rafa? Então, quando a gente fala de um procedimento básico bem feito, a gente não necessariamente precisa de etapas super complexas para fins de viabilização. Boa. E aí aqui talvez a dica cultural que fique, né? Eu costumo brincar lá no podcast, a dica cultural. Façam a gestão desses atendimentos. Façam... vai ficar lá em CX, né? Beleza. Instrua a galera, construa um fluxo, demonstre para eles quando efetivamente eles têm que pingar em vocês, quando vocês precisam ser convocados ali, porque a gente sabe também que esse é o mesmo canal que a própria autoridade vai se comunicar com os agentes de tratamento.
Então, o mesmo canal de atendimento dos titulares é o canal, efetivamente, que a autoridade acaba se valendo para fazer essa comunicação. E até pegando um gancho ali de uma fala da autoridade nesse encontro dos DPOs, sobre a nomeação do titular no site e a descrição completa deles, a justificativa, eles tangenciaram as respostas, mas a justificativa se deu muito porque eles tentaram fazer comunicações com diversos agentes de tratamento e eles não conseguiam. E se vocês lembrarem que a primeira autuação que ocorreu lá atrás, né, com a Telecom, o principal aspecto foi que eles não tinham ali por mais que a condição deles não demandasse, mas pelo fluxo, o tipo de dado pessoal que eles tratavam, não sei se vocês se lembram, foi uma denúncia do MP com dados pessoais relacionados à eleição, o cara estava meio que vendendo o banco de dados, ele não tinha um canal específico para fazer a gestão daqueles dados e não tinha um encarregado. Então, a autoridade, eu acredito que está fazendo esse formato, né, de estabelecer ali a identificação do encarregado para atribuir, tipo, quem é o pai da criança, de quem é essa responsabilidade. Então, esse é um ponto muito importante, construir uns fluxos, determine quem são os responsáveis e estabeleça os prazos. Lembrando que o prazo para uma atribuição de conhecimento, tipo um relatório completo, são 15 dias. E aquilo que for simples, putz, eu quero saber se você trata o meu dado. Imediatamente a gente pode entender que seria, tipo, 28, 48 horas, talvez, algo bem célere, para que não se tenha ali uma perturbação extrema àquele titular. Então, eu acho que essa aqui fica como uma dica a vocês. Construam, né, o formato de atendimento, porque isso também demonstra um pouco de governança, né? A gente chama lá no princípio do accountability, né? Então, você consegue demonstrar, prestar contas de que no dia 8/8, nossa, cabalístico, né? 8/8, podia ser às 28, né? Você recebeu... Às 8 da manhã, com 8 minutos. Você recebeu o titular, tal, pedindo tal informação, como ele mencionou. Tipo, às vezes o cara é um fraudador, não quer, um estelionatário, não quer se apresentar, e aí você recebeu aqui pelo Marco Civil um pedido de informação a respeito daquela pessoa, com quebra de sigilo, inclusive, em relação àquelas informações. É uma autoridade policial, você precisa conceder essas informações, tem uma decisão judicial. Beleza, então você vai ter que mandar login, os logs de acesso, data, hora, IP, e inclusive, se efetivamente ele pediu uma exclusão. Se ele pediu exclusão, por quê? Porque isso tudo vai ser considerado dentro da persecução penal. Então, eu acho que aqui, dar transparência, né? A gente falou lá atrás da política da Meta, a Meta até sofreu aí uma sanção da autoridade a respeito da falta de transparência. É isso, eles não tinham ali um canal específico. A gente também falou sobre isso lá no podcast. Se você fosse tentar fazer o caminho, salvo engano, eram 7 ou 8 passos. Então, você lia a política, ia em uma outra política específica, clicava naquela política, tinha que preencher algumas coisas para depois efetivamente poder considerar o envio dessas informações. Então, não cumpria o princípio da transparência descrito lá no artigo 9º, né, que você precisa deixar as informações de uma forma clara, transparente, acessível, não estava acontecendo. Então, esse é um caminho que precisa ser observado também. É isso aí. Vai lá, Ken. Não, e aí a gente caminha realmente para um wrap-up de tudo que a gente comentou, né? Porque proteção de dados, quando a gente olha o ecossistema de proteção de dados, a gente vai ter limitações regulatórias, assim como outras obrigações adicionais. Então, a gente falou da compatibilização tanto do direito à proteção de dados, quanto os deveres de transparência, de comunicação com o titular, com o dever de sigilo. E aqui a gente tem também prevenção à fraude. Nessa esteira a gente comentou, né? O reporte faria sentido reportar esse ato a um terceiro, por exemplo? Talvez eu gere discriminação. E aí eu vá contra o princípio da não discriminação previsto na LGPD. Então, essas são algumas das limitações regulatórias quando a gente coloca na balança, o que a gente busca é um equilíbrio nesse ecossistema, né, Rafa? Sim, eu acho que até olhando, né, para o contexto foquem sempre, eu acho que tem um pilar, né, quando a gente brinca, né, quando eu posso tratar um dado pessoal, aí você vai olhar lá, né, o contexto dos princípios, se eles são necessários, se você possui ali um bom motivo, né, a gente fala, né, que se a hipótese legal de tratamento, você vai subir na escadinha, se eu tenho esse bom motivo, se efetivamente esse bom motivo ele está atrelado a uma condição efetiva daquele tratamento, não é só uma condição subjugada, sei lá, talvez eu precise tratar, não, você tem uma condição específica, então beleza, então você pode tratar esse dado. E nunca se esquecer da temporalidade, né, sobretudo das
correlações que um dado pessoal pode trazer e os impactos disso tudo dentro da sua base. Então, eu vou tratar determinado dado, olhando para outras resoluções, outras obrigações legais que me fazem aí efetivamente manter essa informação. Quanto ao combate à lavagem de dinheiro, até coloquei aqui a legislação, mas acho que isso fica muito claro para todo mundo que é uma obrigação do agente, enquanto instituição de pagamento, enfim, esteja aqui atrelado dentro desse contexto financeiro, atribuir o conhecimento, seja do seu colaborador, né, QRC, ou QR employee, né, ou QRC, ali conhecer os seus parceiros de negócio e os seus clientes. E isso tudo, de uma certa forma, nos parece aqui, para o contexto de privacidade, um pouco intrusivo, né? Putz, por que eu tenho que saber de tudo isso? Por que eu tenho que ter todas as coisas? Porque, efetivamente, a gente precisa cumprir outras obrigações legais para prevenir aí e combater eventuais condições de lavagem de dinheiro e ou prevenção a fraudes. Então, como a Chiara falou, a gente precisa olhar para a condição factual, contextual e também as demais regulações que estão atreladas às atividades de tratamento dos dados. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida do lado de vocês? Alguma consideração, comentário? A gente procurou aqui encerrar um pouquinho antes, que seria o tempo do nosso intervalo, já que a gente optou por seguir direto. Alguma dúvida, dor, desabafo, declaração? Não? Maravilha. Acho que a gente pode caminhar, Rafa. Obrigada, pessoal. Boa, pessoal. Deixa eu falar só para vocês, olha, eu estou muito feliz de estar com vocês, peço desculpas por não ter vindo na semana passada, mas, assim, de verdade, eu acredito que a gente vai trilhar um caminho super prático e efetivo, assim, tragam aplicações aí do dia a dia para a gente, se vocês quiserem colocar no começo da aula, acessem a gente pelas nossas redes sociais, ali o LinkedIn, afins, para que a gente possa ter essa troca. Eu acho que conhecer é compartilhar, então a gente vai compartilhando e aprendendo uns com os outros e fazendo valer aí, porque todo mundo vai percorrer em algum momento, né, a gente pode assim dizer, algumas dificuldades, mas eu quero crer que a gente que já passou por algumas coisinhas, né, que a Aline ali, a gente já talvez consiga ser facilitadores. A gente nunca vai ter todas as respostas, mas a gente vai conseguir ser facilitadores para que a gente chegue nesse lugar, todos nós juntos. É isso aí. É isso aí, pessoal. E mais cabeças sempre pensam melhor. Então, contem com a gente. Fiquem à vontade para trazer sugestões, enfim, ideias, perguntas, casos, aplicações propriamente ditas, que a gente vai adorar discutir com vocês. Certo? Prazer, Valeu, pessoal. galera. Uma boa noite e até a semana que vem. Valeu, boa noite. Até semana que vem.